Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada Perfeita. Capítulo 106, Armadilha para Ratos. A casa de Marte e Vênus incorporava tudo de errado em sua organização, a podridão purulenta sob um belo verniz. À primeira vista a mansão deles parecia o cúmulo da opulência casual. Vênus decorou sua casa com bom gosto, com luxos como móveis ingleses, armários de madeira da Espanha, tapetes turcos e tapeçarias tunisinas. A mansão também abrigava mesas de bilhar, salas de pôquer privadas e até uma galeria de arte com temática romana. Raya imaginou que eles não podiam deixar de se preocupar com as obsessões de bunda relâmpago. Mas tudo veio da era pré-guerra. As cadeiras eram velhas, os tapetes estavam gastos e os vestíbulos de pedra enrugados. Até a TV da sala principal estava desatualizada. E embora a equipe tivesse vários funcionários, eles não estavam nem perto o suficiente para cuidar bem da propriedade. A maioria dos quartos parecia vazia e sem vida. Este lugar cheirava a obsessões passadas e glória perdida. Ugh, posso sentir o cheiro da poeira, disse Raya enquanto visitava um salão de baile vazio, com Lívia segurando seu braço. Espere, isso é amianto? Todos os não-genomas da equipe contrairão doenças, confirmou Lívia com um suspiro. Eu avisei os pais de Fortuna, mas eles não quiseram ouvir. Os Verans não apenas negociavam drogas e prostitutas, mas também transmitiam doenças pulmonares aos seus funcionários. Eles eram verdadeiramente irremediáveis. O mais preocupante é que Raya notou Cancel e Mortimer seguindo ele e Lívia. Embora fosse ostensivamente para proteger o casal, quando o mensageiro testou sua parada de tempo, ela não foi ativada. Isso imediatamente o colocou em alerta máximo. Algo estava acontecendo. Posso gritar? É uma armadilha? Ryan perguntou abertamente à namorada, sussurrando em seu ouvido. Talvez mais tarde, ela respondeu no mesmo tom abafado, apoiando a cabeça nos ombros dele enquanto ele colocava o braço em volta dos ombros dela. Para quem estava de fora, eles pareciam prestes a se beijar. Você tem armas consigo? Sim, mas não os meus melhores. Embora ele viesse vestido casualmente, ele sempre mantinha facas escondidas sob as roupas. Sempre posso abaixar as calças, isso deveria cegá-los. Lívia lançou-lhe um olhar feio. Não me cegou quando olhei de perto, porque eu coloquei a segurança. Mantenha as calças levantadas e as outras armas mais próximas, ela respondeu, tomando cuidado para que Cancel e Mortimer não pudessem ouvi-los. Felizmente, enquanto permaneciam próximos, os dois assassinos deram ao casal espaço suficiente para a privacidade. E deixe Len estar pronto para evacuar você. Talvez você precise ir para a Antártica mais rápido do que o esperado. Então isso é uma armadilha? Sim, admitiu Lívia com um olhar sombrio. Mas não para nós. Você poderia ter me avisado de antemão. Então, novamente, Raya interferiu em seu poder. Ela provavelmente teve dificuldade em se ajustar às ações dele. Gosto de surpresas, mas não quando o nosso cancelador de energia favorito está por perto. A ameaça de morte permanente ou pior ainda assustou o mensageiro. Não tive certeza até que entramos no edifício, admitiu Lívia, enquanto saíam do salão de baile para um corredor espelhado. Isso lembrou Ryan das ruínas de Versalhes, que ele havia visitado em um ciclo anterior. Desta vez, porém, não havia um assassino do genoma escondido em seu reflexo, para sua decepção. Previ algumas possibilidades preocupantes e a presença de Greta apenas confirma minhas preocupações. Nosso alegre sociopata não impede você de ver qualquer coisa nas proximidades dela? Ryan perguntou, pegando seu celular e enviando uma mensagem de texto para Len, o Panda, o Sudário e todos os outros que quisessem ouvir. Ela quer, e foi por isso que meu pai a enviou. Lívia respondeu sombriamente enquanto seu namorado colocava o telefone de volta no bolso. Mas eu vi todas as maneiras pelas quais esse jantar poderia terminar antes de vir aqui. Exceto aqueles em que você interfere, é claro. Alguns terminam com explosões? Ryan perguntou esperançoso, porque posso ajudar com isso. Sei que pode, respondeu Lívia alegremente, quando chegaram à entrada da sala de jantar. Mas por favor, não queime os tapetes. Eu gosto de alguns deles. Um único guarda vigiava as portas, um homem com uma roupa toda preta cobrindo todo o seu corpo. Ryan se perguntou como ele conseguia enxergar sem buracos na máscara. O guarda se encolheu ao ver o casal, enquanto o viajante do tempo lhe deu um sorriso sádico digno de Jack Nicholson. Ryan, este é o terror noturno dos 7 assassinos. Lívia os apresentou um ao outro. Terror noturno, este é Ryan Romano, meu namorado. Nós nos conhecemos, disse o homem cuspindo cada palavra. Com todo respeito, Lady Lívia, sua companheira é uma idiota arrombadora. Espere, esse é o cara que deu um soco na sua cara sem motivo? Mortimer perguntou atrás do grupo, subitamente interessado. Ah, isso é estranho. Sem motivo algum. Terror noturno reclamou enquanto levantava um dedo acusador no rosto de Ryan. Eu nem o conheço. Tenho certeza de que meu companheiro teve seus motivos, disse Lívia, antes de olhar para o namorado. Certo, Ryan? O mensageiro não respondeu. Em vez disso, ele continuou olhando para o terror noturno, do jeito que um mangusto olha para uma cobra. Ele não disse uma palavra. Ele apenas esperou. Talvez ele dê um soco em todo mundo? Mortimer perguntou, tentando preencher o silêncio enquanto Lívia levantava uma sobrancelha. Ele não me deu um soco, disse Cancel. Eu teria matado se ele tivesse tentado, claro, mas ele não fez. Ela parecia um pouco desapontada com isso. Você usou seus poderes no meu namorado? Lívia perguntou ao terror noturno com um sorriso falsamente inocente. O imitador escuridão cruzou os braços. Ele estava tentando parecer forte, mas Ryan percebeu que o olhar silencioso estava lentamente começando a perturbá-lo. Talvez? Eu não acompanho. É por isso que o pobre e velho Mortimer mata suas vítimas, disse o assassino de aluguel.
Quando eles voltam para assombrá-lo, pelo menos ele sabe por quê. Ryan não disse nada, fazendo com que o terror noturno começasse a perder a coragem. Você não tem nada a dizer em sua defesa? O mensageiro não disse nada. Em vez disso, ele continuou olhando para a máscara do homem, até que Noite aterrorizada começou a desviar o olhar. Mas ele não conseguia escapar do olhar de Ryan dentro de uma galeria espelhada. Pare de fazer isso, perguntou o assassino, inquieto. Você acha que pode me fazer perder a coragem? Você acha que pode me irritar? Eu sou o próprio medo. O silêncio se prolongou, cada vez mais desconfortável. Cancel e Mortimer provavelmente trocaram olhares atrás de Ryan, e Lívia claramente lutou para não rir, mas ele só tinha olhos para a escuridão à sua frente. Lady Lívia, você pode pedir a este homem para parar, por favor? Noite aterrorizada tentou olhar para baixo, mas a filha de Augusto não disse nada. Pare com isso. Ryan gentilmente colocou a mão abaixo do queixo de sua presa e o forçou a olhar para cima. Não houve fuga. Eventualmente, o terror noturno desmoronou. Ok, entendi, disse ele, afastando-se das portas. Vamp ficará com meu turno. Pardal não vai gostar, disse Cancel, enquanto Mortimer ria como uma hiena. Tanto faz, reclamou Noite aterrorizada antes de perceber que o olhar de Ryan seguiu. Seu ritmo acelerou bastante depois, até sair da galeria. Quando ele se foi, Lívia não conseguiu mais conter o riso. Você é horrível, Ryan. Ryan olhou silenciosamente para sua namorada, mas ela era melhor nesse jogo do que ele, e ele se submeteu. A sala de jantar revelou-se um grande salão de banquetes no primeiro andar, com uma ampla mesa capaz de acomodar 2 dúzias de pessoas. Uma lareira não utilizada dava para 3 janelas que davam uma vista impecável dos jardins exteriores, com Cancel posicionando-se para olhar pela janela central enquanto Mortimer protegia a entrada. Adoráveis, eles esperavam um ataque de fora, mas não de dentro. Marty assumiu a cabeceira da mesa, uma filha sentada de cada lado. Jamie e Kyung ocuparam os assentos mais próximos de Narcinia, enquanto Matias Mortalha, Martel ficou ao lado da namorada, tendo trocado seu traje transparente por jeans de bom gosto e uma camisa. Considerando quão perto ele estava de seu amuleto da sorte, Ryan imaginou que eles haviam se recuperado de alguma forma. Lívio, Fortuna sorriu de orelha a orelha ao ver sua melhor amiga, enquanto Matias acenou com a cabeça para Ryan. Ele parecia secretamente aliviado ao ver um rosto amigável, especialmente quando notou Cancel e Mortimer. Venha, sente-se conosco. Desculpe ter feito você esperar, disse Lívia, a própria imagem da cortesia. Mercúrio Chiter, estou tão feliz que você veio. Não consigo me acostumar com esse nome, respondeu Jamie. Ryan não tinha visto muito esse homem carinhoso ultimamente, mas ele fez um esforço para se vestir bem para o jantar, vestindo terno e gravata. Sua namorada coreana, Kyung, mexia-se na cadeira, claramente desconfortável com a situação ou com seu vestido preto sem mangas. Ela havia trocado os óculos por lentes de contato, mas preferia olhar para a mesa do que para os outros convidados. A pressão pesava sobre ela. Acho que nunca irei. Isso virá com o tempo, Marty o tranquilizou. O homem mais velho compartilhava a aura paternal do mais novo, e Ryan teve a sensação de que os 2 homens eram iguais, com uma geração de diferença. Mas quando o mensageiro examinou os 2, notou um brilho predatório no olhar de Marty que não estava presente no de Jamie. Embora seja uma pena que você tenha aceitado o trabalho no dia em que perdemos nosso centro de produção Bliss. Maldito mau presságio. A menção à droga fez Kyung levantar a cabeça, como uma sonhadora acordando de um longo cochilo. Oh, disse o namorado dela, segurando a mão dela para confortá-la. Ah, sim, é verdade. Jamie tentou não parecer satisfeito, mas ele era um péssimo mentiroso e Ryan podia ver seus verdadeiros sentimentos em seus olhos. A destruição da ilha de Ishia foi claramente um enorme alívio para ele. Não acredito que mataram Jace, queixou-se Narcinia, de braços cruzados. Eu sei que ele queria morrer, mas... ele já não estava morto? Kyung finalmente encontrou coragem para falar. Como você pode matar um fantasma? Uma tentativa de uma vez, disse Ryan por experiência própria. Espero que eventualmente isso persista. O humor de Narcinia piorou ainda mais. Não será a mesma coisa sem ele, mesmo se reconstruirmos o lugar. Ele era engraçado e gentil, e estava sempre presente. A perda da ilha de Ishia pesa muito em todas as nossas mentes, disse Lívia enquanto se sentava entre Fortuna e o próprio Ryan. A cadeira do mensageiro emitia um som preocupante, caso ameaçasse desmoronar embaixo dele. Mas este deveria ser um reencontro alegre, não uma ocasião para abrir velhas feridas. Eu não poderia concordar mais. Fortuna disse com um sorriso brilhante. Devíamos saborear o champanhe. Jamie, Kyung, contei-lhes as novidades. Os 2 trocaram um olhar tímido. Vamos nos casar em breve, anunciou Jamie. Jamie propôs, disse Kyung, corando. Parabéns. Ryan disse com alegria genuína, embora já tenha sabido da notícia em um loop anterior. Quando é o bebê? Isso fez Jamie rir. Vamos esperar alguns anos. Nesse ritmo, teremos apenas casais em volta desta mesa, disse Marty enquanto olhava para Matias. Quando você vai propor? Parecia inocente, mas os olhos do homem não sorriam quando sua boca sorria. Ao contrário de Jamie, sua simpatia descontraída era uma farsa. Uma máscara que escondia algo mais sombrio e calculista. Pai, Fortuna protestou. Isso não é algo que você pede no jantar. Não para amanhã, respondeu Matias secamente. Minha filha me disse que você era designer de videogame? Marty continuou a pescar informações. Isso está funcionando bem para você? Ainda estou procurando patrocinadores, respondeu Matias. Você já experimentou o GoatVPN? Ryan perguntou alegremente. Seu co-conspirador ergueu uma sobrancelha, cético. GoatVPN? Nesta era da informação, é fundamental proteger seus dados da Dynamize e de outros provedores impiedosos da Dinanem, disse Ryan com a voz de um operador de telemarketing.
Ou seja, como alguém que vendeu a alma por dinheiro. Com mais de 10 bilhões de usuários, o GoToVPN cria um muro de cabras para proteger seus e-mails de anúncios indesejados, exceto os seus próprios. Lembro-me de um anúncio como este na Dinane, disse Ki-Young, divertido. Ao lado de um viver para League Legend, eu acredito. Tenho certeza de que o orçamento de marketing deles é maior do que o da maioria dos países do terceiro mundo, disse Ryan. O que, para ser justo, não quer dizer muito hoje em dia. Poderíamos ajudar com a questão do patrocinador, disse Marty ao seu futuro sogro. Felizmente a alma do infiltrado do carnaval não estava à venda. Eu preferiria ficar de pé, senhor. Sim, pai, meu Matias tem algo melhor do que dinheiro, disse Fortuna. Ele me tem. Você deveria ter terminado com ele, disse Narcinia, fazendo beicinho. Claramente, ela não gostou mais de Matias do que nos ciclos anteriores. Ela provavelmente sentiu que ele não era tão transparente quanto parecia. Quase o fiz, mas depois pedi a Tito Lívio que me contasse o meu futuro, admitiu a irmã com um sorriso inquieto, enquanto os olhos de Matias vagavam de Narcínia para o seu pai adotivo. Então decidi dar-lhe outra chance. Eu sabia que as coisas iriam dar certo. É claro, como sempre acontece, mas foi bom ter uma confirmação externa. Pensando bem, você poderia ganhar muito dinheiro lendo as mãos, disse Ryan à namorada. Trabalho melhor com bolas de cristal, respondeu Lívia com uma risadinha, ou quando abro entranhas de ovelha para interpretar o conteúdo. Narcínia ofegou. Tá brincando, né? Claro, Lívia tranquilizou a jovem adolescente. Foi uma piada. Mas por precaução, mantenha suas ovelhas cercadas em segurança à noite, disse Ryan com um sorriso conhecedor. Narcinia infantilmente mostrou a língua para o mensageiro, para sua diversão, enquanto Jamie começou a perguntar a Matias e Fortuna como eles se conheceram. Com os convidados distraídos e os assassinos 7 focados nas janelas e portas, Ryan começou a sussurrar no ouvido da namorada. Achei que você odiasse nosso amigo translúcido. Ainda acho que Fortuna é boa demais para ele, Lívia respondeu com um encolher de ombros, falando baixo o suficiente para que outros não ouvissem. Mas ele a faz feliz na maioria dos futuros em que eles acabam juntos. Ou pelo menos as possibilidades de reformar a organização do meu pai e evitar uma guerra. Eu simplesmente disse isso a ela. Ryan ergueu uma sobrancelha. Existem futuros onde as coisas vão bem? Sim, Ryan, existem. Lívia riu enquanto revirava os olhos. Eles são raros. Mas se papai se aposentar totalmente e Henrique Manada assumir a Dinamis, poderei reformar minha organização de forma pacífica. Chega de drogas, prostituição forçada, intimidação ou lavagem de dinheiro. Minha família se torna legítima. Eu canalizo nosso fundo de guerra para renovar Cidade Ferrugem, criando empregos. Ajudamos a Europa a reconstruir-se e tornar-se algo de que nos podemos orgulhar. Espero ver isso um dia. Você vai, se eu conseguir. Mas para surpresa de Ryan, em vez de dizer isso com um sorriso, Lívia olhou ansiosamente para a lareira. O mensageiro seguiu seu olhar, não notando nada de extraordinário. Lívia, você disse que confiava em mim? Ela sussurrou de volta, tão baixo que ele mal conseguia entender suas palavras. Ok, algo estava definitivamente errado aqui. Lívia, o que está acontecendo? Espero estar errado. Felizmente, os outros estavam fazendo barulho suficiente para os dois sussurrarem perto um do outro. Mas eu vi como esse jantar poderia ser e parece que essa possibilidade pode se concretizar. Se isso acontecer, alguém cairá no poço da chaminé. Marty fará uma ligação para meu pai e quando a ligação terminar, essa pessoa morrerá. A menos que você intervenha. Alguém? Como alguém poderia passar pelos guardas, subir no telhado e entrar na chaminé sem ser visto? Alguém que viveu aqui durante anos. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan e ele percebeu que já havia vivido esses acontecimentos. Seu pai ordenaria que ele fosse atingido? Seus olhos vagaram pela sala e ele percebeu que Mortimer havia desaparecido. Ele se mudou para outra parte da mansão ou estava escondido nas paredes em uma emboscada? Papai já fez isso, embora ele pense que eu ainda não sei. Lívia disse sombriamente, seus olhos se voltando para Marty. Seus pais tentaram convidá-lo oficialmente, mas ele sentiu o cheiro da armadilha. Por que ele veria? Para Narcínia. Ele vai querer convencê-la a deixar a família para trás, agora que a fábrica está destruída e ele sabe que minha família grampeia o telefone dela. Lívia balançou a cabeça tristemente. Ele vai pensar que meu pai quer capturá-lo, não matá-lo. Ryan ficou tenso. É por isso que Cancel tem seu poder ativo nas suas proximidades? Então você não veria isso chegando e pararia com isso? Lívia assentiu com tristeza. Mas por quê? Ryan tentou descobrir, antes de perceber seu erro. Eu mencionei Dinamis enquanto lutava contra Geist. Meu pai está convencido de que o ataque à fábrica de felicidade foi um trabalho interno, com razão. É claro que Bunda Relâmpago ficaria paranoico e se agarraria a qualquer coisa. Vou distrair Cancel, mas Marty e alguns dos outros assassinos 7 provavelmente irão persegui-lo. E quanto a Jamie Ki-Young? Ryan perguntou, olhando para o casal. O mensageiro sabia que eles eram boas pessoas, mas será que fariam a escolha certa? Pode acontecer de qualquer maneira, disse Lívia. Depende de quem eles são no fundo. Ryan franziu a testa. Você sabia que isso poderia acontecer. Você poderia ter impedido isso. Eu poderia ter feito isso, ela admitiu, com um rosto indecifrável. Sei que meu pai deu a ordem anteriormente, mas esperava que fossem circunstâncias excepcionais. Esta possibilidade é improvável, Ryan. Talvez isso não aconteça. Mas ela poderia ter garantido que isso não aconteceria fazendo as ligações certas. Por que você tornou isso possível? Porque Narcinia precisa ver isso, como meu eu anterior fez, disse Lívia com um suspiro. Ou então ela nunca abrirá os olhos para o que seus pais são, e o futuro feliz que vi nunca acontecerá. Ela timidamente juntou as mãos e olhou para o namorado. Fiz isso porque confio em você, Ryan, disse a princesa Auguste suavemente. Porque eu sei que você pode fazer isso funcionar, que você pode mudar as coisas.
Ryan olhou nos olhos dela e percebeu que ela depositara todas as suas esperanças nele. Ele nem sequer considerou recusar. O mensageiro já havia lutado contra todos os 7 assassinos antes, exceto Fortuna, que certamente ajudaria. Ele poderia vencê-los. Quanto a Marty, Ryan já o tinha visto em ação antes. Ele poderia teletransportar objetos ao redor. Qual é o alcance dele? Ryan perguntou a Lívia enquanto olhava para o Olímpico. Marty riu de algo que Matias disse, mas seus dedos roçaram a mesa, como um gato ansioso para mostrar as garras. 10 metros, disse Lívia, seus dedos roçando os dele. Se algo acontecer, vou me mudar para Sorrento. Nos encontraremos novamente lá, depois que você terminar seus negócios na Antártica. E se nada acontecer? Lívia sorriu. Então teremos um jantar muito chato em nossas mãos. Isso fez Ryan desejar mais ação. Eu vou encontrar um jeito. Ele sussurrou. Eu sei, respondeu Lívia, antes de se levantar da cadeira. Cancelar. Você pode me acompanhar ao banheiro? Ah, com certeza, disse o guarda, claramente ansioso para segui-lo. Muito ansioso. Ryan observou sua namorada e seu guarda-costas saírem pela porta, seus olhos vagando para a lareira ao lado. Já faz um tempo, queixou-se Narcinia ao pai adotivo. Quando a mamãe vem? Marty encolheu os ombros. Ela está na cozinha, supervisionando a equipe. Ou mais provavelmente preparando uma emboscada. Você conhece sua mãe, ela é obcecada em que tudo seja perfeito. É quase obsessivo. Diga-me você, disse Fortuna com uma expressão descontente. Um rosto perfeito criado pelo poder de sua mãe. Sua mãe está lidando com a ansiedade à sua maneira, disse o pai. O carnaval está na cidade e eles mataram muitos dos nossos. Ela se sentirá mais segura com você e sua irmã em casa. Mas não a Tom gatinha? Ryan fez a pergunta difícil. Ele notou fuligem caindo na lareira, quase imperceptivelmente. Alguns riram do apelido, mas Marty não estava entre eles. Nós o convidamos, disse ele. Mas meu filho é teimoso. Ele nem respondeu minhas mensagens, disse Fortuna com raiva, eu juro, quando eu o ver de novo, vou dar um soco no braço dele com tanta força que nunca mais vai funcionar. Se ao menos ela soubesse que ele estava escondido no quarto, esperando o jantar terminar e os convidados dormirem. A inatividade do Dinamis deve tê-lo frustrado bastante para considerar algo tão imprudente. Ele achava que poderia convencer sua irmã a ir embora e depois fugir com eles? Que tipo de garoto tolo e idealista pensaria que isso seria uma boa ideia? O mesmo menino ousado que aceitou um convite de carnaval sabendo que era uma sentença de morte. Mas apesar de toda a sua força de caráter, ele tropeçou no poço da chaminé e caiu na lareira. Os outros convidados olharam para a chaminé, quando uma forma caiu ruidosamente no chão e espalhou uma pequena nuvem de fuligem pela sala. Ryan se perguntou se o Papai Noel teria contratado um estagiário, pois o jovem que emergiu da lareira era 50 anos mais jovem para ser o Papai Noel. O gato Átomo zombou enquanto se levantava da lareira, seu traje de herói manchado de preto e cinza por cinzas e fuligem. Oi? Capítulo 107, Jantar Negro. Ryan se perguntou quantas vidas Félix Gato Átomo Vera ainda tinha. Ele morreu nas mãos da Metagang pelo menos 2 vezes, uma vez no bombardeio da base subaquática de Lempur Fallout, e provavelmente ao lado de todos em Nova Roma quando corrente sanguínea escapou do confinamento, o que deveria deixá-lo com 5 vidas em 9. Félix. Narcinia quase se levantou da cadeira, apenas para Marty colocar a mão em seu ombro e forçá-la a voltar para o assento. A jovem adolescente olhou confusa para o irmão adotivo e o pai. A resposta de Fortuna foi muito menos moderada. Félix, seu idiota. Ela reclamou tão alto que Matias estremeceu com sua voz estridente. Como você ousa vir para um jantar em família vestido assim? Você parece um encanador. Fico feliz em ver você também, irmã Félix respondeu enquanto se levantava, limpando as cinzas e o pó de suas roupas. Seus olhos vagaram pela mesa, encontrando olhares confusos dos convidados. Jamie Ki-young, pai. Você poderia ter usado a porta, disse Marty, com os olhos tensos. Para surpresa de Ryan, ele não atacou imediatamente a garganta do filho, talvez por causa da presença das filhas. Nós convidamos você. E tenho certeza de que os guardas lá fora são apenas para mostrar. Você nunca teria me deixado chegar perto de Narcínia se eu passasse pela entrada. Félix se afastou de seu pai, antes de perceber Matias e Ryan. Quem é você? O namorado da sua irmã, Matias respondeu com sentimentos confusos. Seus olhos tensos encontraram os de Ryan, esperando silenciosamente por um sinal. Ele também entendeu que a situação logo degeneraria. Qual deles? Félix perguntou curioso. O caminho certo, respondeu Fortuna. O irmão dela revirou os olhos antes de olhar para Ryan. E quem é você, um novo membro do Assassino 7? Ryan considerou uma dúzia de maneiras de se apresentar. Como Save Rápido, como presidente do mundo livre, conquistador de Mônaco, imortal e tudo. Tudo mais digno e florido que o anterior. Mas apenas uma frase me veio à mente. Estou grampeando seu ex. O silêncio constrangedor que acolheu sua declaração encantou o mensageiro. Não me olhe assim, disse Ryan a Félix, enquanto o herói mais jovem olhava para ele com olhos surpresos. Era sua ex ou sua irmã, e ela é quase tão bonita quanto você. Quase. Fortuna perguntou com raiva. Ela nem arruma o cabelo. Tanto faz, disse Félix, embora a revelação o tivesse abalado claramente. Narcínia, venha comigo. O que? Perguntou Vera mais jovem. Onde? Ausente. Meus chefes atuais são uma grande decepção, mas trabalhar com eles ainda será muito melhor do que fabricar drogas. A Tom Gatinha estendeu a mão para a irmã. Agora que aquela fábrica da morte foi totalmente queimada, você pode pôr fim a esta tragédia aqui e agora. Narcinia não respondeu. Em vez disso, olhou ansiosamente para o pai. Isso frustrou seu irmão. Narciso, você fez isso? Marty perguntou ao filho, seu tom perigoso. Destruir nosso centro de produção? Félix encolheu os ombros. Eu não tive nada a ver com isso, embora eu desejasse ter.
Quem explodiu aquele depósito de lixo tóxico merece um prêmio. Seu pai franziu a testa e Ryan sentiu um arrepio na espinha. Um telefone celular se materializou em um flash roxo na mão de Marty, e o atleta olímpico imediatamente fez uma ligação. A visão de Lívia estava se tornando realidade. Ki-Young, você não tem nada a dizer? Félix perguntou, mas a mulher em questão evitou seu olhar, para seu aborrecimento. E você, Jamie? Ouvi falar da sua promoção. Não basta mais fechar os olhos, agora você vai ajudar Augusto a vender o veneno que quase matou sua namorada? Ki-Young se encolheu, seu noivo segurou a mão dela. Por que você está aqui, Félix? Jamie perguntou, inquieto. Ryan percebeu que as palavras do jovem herói atingiram um nervo. Para abrir feridas antigas? Estou aqui para fechá-los. Bachus precisa de produtos químicos da sua divisão para fabricar sua droga. Apenas aceitando esse trabalho você está possibilitando a morte e a ruína de milhares de pessoas. Félix, Narcinia respirou fundo. Não acho que agora seja o momento de discutir isso. Agora é exatamente a hora, protestou ele, dando um passo em direção à irmã adotiva. Jamie levantou-se de sua cadeira, talvez para detê-lo, enquanto Matias olhava para Ryan e esperava por um sinal. Enquanto isso, Marty falava ao telefone com uma carranca no rosto. Ele está aqui, Janos, mas ele não sabe. Ele jura que não está envolvido, sim, mas, por favor, não antes das minhas filhas, em algum outro lugar. O rosto do atleta olímpico ficou tenso, e embora Ryan não conseguisse ouvir o que era dito do outro lado da linha, ele conseguia adivinhar. Marty estava tentando convencer seu chefe pela última vez a não executar seu afilhado, ou pelo menos a tornar o golpe discreto. Mas Ryan sabia que o homem mais velho estava perdendo fôlego. Bunda Relâmpago estava convencido de que Félix havia fornecido ao carnaval as informações que tornaram possível o devastador ataque a Ishia, e o mito de invencibilidade de sua organização estava em perigo. Um assassinato público brutal levaria uma mensagem clara tanto aos seus inimigos como aos seus seguidores. Nenhum traidor sobreviverá, nem mesmo meu afilhado. No final das contas, como Hector Manada disse uma vez, Bunda Relâmpago era um gangster com muito poder. Quando ameaçados, a resposta era sempre mais violência e terror. O viajante do tempo olhou para a lareira atrás de Gatinho Átomo, notando a ponta do cano de uma arma saindo da pedra. Eu vejo. Marty suspirou, seu rosto sombrio e triste. Ele olhou para seu filho teimoso, o telefone na mão. Quando confrontado com a escolha entre desobedecer ao seu chefe invencível e pagar o preço, ou oferecer um cordeiro sacrificial, o capo rapidamente tomou uma decisão. O clique do gatilho de um revólver ecoou pela sala. Ryan congelou o tempo, saltou da cadeira e empurrou Félix para fora do caminho da bala. Quando recomeçou, o projétil bateu na parede, Fortuna gritou de surpresa enquanto Félix tropeçou em estado de choque. Você deveria parar de atirar nas pessoas pelas costas, disse Ryan, enquanto olhava para a lareira. Mortimer havia atravessado metade da pedra com uma arma na mão. Está ficando previsível. Mortimer respondeu puxando novamente o gatilho e a sala explodiu em caos. As janelas explodiram em uma chuva de estilhaços de vidro, Narcinia gritando enquanto Ki-Young e Jamie a agarraram apressadamente e mergulharam abaixo da mesa. Mortimer errou e recuou para a parede, enquanto os fragmentos evitavam Fortuna horrorizada e Matias concentrado. Os projéteis atingiram Marty, apenas para que uma armadura de centurião de estilo romano e uma máscara de aço se materializassem sobre sua pele. O atleta olímpico passou a mão sobre a única parte exposta do corpo, os olhos, e levantou-se da cadeira. O que? Félix disse, totalmente chocado. Mais tarde, Bomer Ryan respondeu, agarrando pelo peito como uma princesa em perigo e pulando pela janela aberta. A sala de jantar ficava no primeiro andar e enquanto o viajante do tempo pousava graciosamente na grama, seu gato favorito rolava no chão. O mensageiro assobiou, chamando seu Plymouth Fury para resgatá-lo. Levantar. Ryan ordenou a Félix, ajudando-o a se levantar. Uma tempestade de vidros manteve Marty ocupado no primeiro andar, mas não por muito tempo. Os faróis de um carro emergiram da escuridão da noite à sua esquerda, no momento em que um raio atingiu a terra. Félix e Ryan olharam aterrorizados quando um homem de marfim desceu do céu noturno, envolto em uma nuvem de relâmpagos vermelhos. Bunda Relâmpago olhou para a dupla, seus olhos brilhando com fúria assassina. Mas enquanto Félix parecia desistir na hora, Ryan sabiamente ativou sua parada no tempo. Em vez de se mover dentro do tempo congelado, Augusto desapareceu de sua vista junto com seu relâmpago vermelho. Uma das ilusões do terror noturno. Ryan rapidamente encontrou o responsável parado perto da parede da mansão à direita do mensageiro, seu macacão preto misturando-se com a escuridão. O viajante do tempo pegou duas facas escondidas no bolso e jogou uma no assassino. Quando o tempo recomeçou, a lâmina atingiu Noite aterrorizada no olho e o fez cair de costas, gritando. Sua ilusão desabou no nada, como se nunca tivesse existido. Félix pescou repetidamente. Onde ele foi? Não tem tempo, venha comigo se quiser viver, disse Ryan enquanto o carro se aproximava. Mas para sua surpresa, não foi o seu Plymouth Fury, mas sim um Mercedes-Benz que parou na frente da dupla. A porta direita se abriu revelando o motorista. Aqui, Lívia disse, convidando-os a entrar. Rapidamente, antes que os outros cheguem. Ryan quase mordeu a isca de tão perfeitos eram o rosto e a voz dela, até as roupas, antes de perceber que Cancel não estava com a namorada. Félix, confuso demais para pensar direito, deu um passo à frente. O mensageiro deteve com a mão no peito. Lívia sempre me chama de Mestre Ryan, quando as coisas estão esquentando, declarou o mensageiro. A mulher à sua frente piscou em estado de choque e surpresa, antes de tentar pegar um revólver escondido sob suas roupas. Ryan congelou o tempo e cravou a mão dela no volante, jogando a outra faca nele. Eu menti, disse Ryan enquanto o tempo recomeçava, a impostora largando a arma e sibilando de dor. Mas ver sua expressão valeu a pena. Félix adivinhou rapidamente o que estava acontecendo. Mãe?
Você estragou tudo, seu pequeno ingrato. A voz de Lívia se transformou na de Vênus, enquanto Auguste recuperava sua verdadeira forma. Ótimo, ela também conseguia alterar as cordas vocais. Ela tentou remover a faca com a mão livre, rangendo os dentes de dor. Você está tentando me matar? Félix ficou no lugar, horrorizado demais com a compreensão para sequer reunir raiva. Eles estão, mas eu não disse Ryan, e para seu alívio, seu carro autônomo estava se dirigindo para o local deles. Agora, desculpas, mas vamos sentir falta da sobremesa. Eu sabia que você era um traidor no momento em que te vi, Vênus sibilou. Não há para onde correr. Atrás do grupo, a tempestade de vidro havia terminado, seja porque Matias foi capturado, morto ou qualquer outra coisa. Marty estava na beira da janela com uma expressão fria, fendas roxas no espaço se abrindo ao seu redor. As pontas de espadas, flechas, lanças, tridentes e outras armas apareciam através deles. Marty poderia tê-los lançado na dupla abaixo e espetado-os, mas não o fez. Embora fosse noite, Ryan poderia jurar que viu um lampejo de dúvida e culpa nos olhos do homem mais velho. Mas quando notou sua esposa ferida, Marty rapidamente se decidiu. Ryan mal teve tempo de tirar seu gatinho do caminho, quando as armas caíram sobre eles às dúzias. Pelo que o mensageiro entendeu, Marty poderia puxar e convocar itens de um arsenal de bolso, mas ele nunca imaginou a velocidade com que poderia lançá-los. As lanças e espadas voaram no ar tão rápido quanto flechas, atingindo o chão com força suficiente para cortar um homem ao meio. Felizmente, Ryan conseguiu se esquivar do ataque inicial, alcançando seu carro. Ele ordenou a Félix enquanto ele rapidamente assumia o volante, o super-herói assumindo a primeira fila. Ryan notou Fortuna agarrando o pai pelo braço, tentando mantê-lo longe da janela e interrompendo brevemente o bombardeio. Papai, pare. É ele ou o resto de nós, respondeu Marty, antes de invocar correntes grossas e amarrar as mãos e pernas de sua filha. Eles rapidamente começaram a cair dela, provavelmente devido ao seu poder causar danos estruturais, mas isso a paralisou. Matias Mercúrio, leve minhas filhas para um lugar seguro. O usuário de vidro está por perto. A essa altura, Ryan estava saindo da mansão, saindo do alcance do Olímpico. Mortimer atravessou as paredes do prédio, abrindo fogo contra o carro com sua arma, mas suas balas apenas atingiram a carroceria. Enquanto o Plymouth Fury escapava da propriedade, Marty saltou para fora da janela, uma motocicleta Suzuki Hayabusa vermelha se materializando abaixo dele. Foi uma armadilha, Félix sussurrou enquanto a dupla escapava para as ruas de Nova Roma. O Plymouth Fury ultrapassou 2 carros, contornando um semáforo vermelho com Marty em sua perseguição. O cosplayer romano materializou espadas voadoras e tentou espetar seus alvos, mas a distância era grande demais para ele mirar direito. Em vez disso, suas lâminas empalaram a estrada, e Marty interrompeu brevemente seu ataque, concentrando-se em diminuir a distância entre os 2 veículos por meio de uma direção habilidosa. Os jantares são mais perigosos do que as batalhas, disse Ryan, abrindo o porta-luvas para pegar um revólver escondido, mas não tanto quanto os casamentos. Ryan rapidamente se afastou dos subúrbios e da sombra do Monte Augusto, movendo-se em direção à costa do Mediterrâneo. O caminho mais curto era pelo distrito do Pequeno Magrebe, mas isso os forçaria a se aproximar da base de Vulcano. O viajante do tempo decidiu fazer o caminho mais longo pelos bairros ao sul da cidade. As casas aqui precisavam urgentemente de uma pintura, e uma massa de ravers, indivíduos decadentes implorando para transar, faziam fila em frente a casas noturnas decadentes. Ryan notou uma mulher vomitando na calçada sob um poste de luz, e um amigo a ajudou a se levantar. Cafetões e traficantes de aluguel barato apregoavam abertamente seus produtos em um beco. Os edifícios altos e as vielas estreitas teriam lançado uma sombra escura na área, mesmo durante o dia. Ryan saiu da estrada para se esquivar de um bêbado, fazendo o possível para evitar vítimas. Marty não compartilhou sua misericórdia. Quando outro civil quase tropeçou em seu caminho, o Olímpico materializou uma estaca de madeira dentro da vítima, pregando-a na rua no estilo Vlad, o Empalador. Os espectadores gritaram em pânico e fugiram, mas o Plymouth Fury e seu perseguidor já haviam partido há muito tempo. Uma noite de bebedeira se transformou em horror. Ele pode teletransportar coisas para qualquer lugar num raio de 10 metros, Ryan lembrou a si mesmo, quando Marty começou a alcançá-los. Mas seus projéteis lançados podem voar 100 vezes mais que esse alcance. Embora o Plymouth Fury não fosse um pandamóvel e se equiparasse à velocidade de uma motocicleta, as ruas estreitas forçaram o mensageiro a diminuir a velocidade para manobrar. Em breve, Marty chegaria perto o suficiente para que seus projéteis os alcançassem. Baixinha! Ryan gritou. Baixinha, você está ouvindo? Hiri, o que está acontecendo? Sua voz saiu do Shononoradil. Estou ouvindo os rádios da segurança privada e dizem que há um tiroteio. Digamos apenas que os Augusti estão em uma competição acirrada pelo prêmio de pai do ano, respondeu Ryan. Você pode nos pegar? Estou rastreando seu sinal. Vá para o mar e eu estarei lá. Ryan abriu a janela do carro, parou o tempo e atirou na motocicleta de Marty no tempo congelado. As balas ricochetearam na armadura do cosplayer romano, mas atingiram as rodas. Quando o tempo descongelou, o homem quase perdeu o controle do veículo. Infelizmente, um flash violeta irrompeu em torno de sua motocicleta e quando a luz se apagou, todos os danos desapareceram. Droga, ele poderia trocar instantaneamente peças danificadas de seu veículo por peças de reposição. A transição foi tão suave que o veículo nem quebrou. Talvez eu pudesse tocar em um poste de luz no caminho, sugeriu o gato átomo enquanto Ryan recarregava com as mãos fora do volante. Posso explodir coisas atrás de nós. Agora, gatinha, isso seria uma péssima ideia. As explosões de Félix foram úteis na perseguição na estrada algumas voltas atrás, mas seriam desastrosas em uma área lotada. Seria ainda pior se ele causasse um vazamento de gás. Ryan não desprezava os danos colaterais, mas preferia evitar ter vidas de civis em sua consciência. Infelizmente, Marty não compartilhava do ponto de vista de Ryan.
Agora que estava perto o suficiente para que seus projéteis lançados atingissem seu alvo, o Olímpico materializou lanças de ferro e atirou-as contra o Plymouth, sem se importar em atingir os transeuntes. Uma de suas lanças partiu uma prostituta ao meio, outra atingiu a janela de uma casa. Ryan pensou que isso seria uma repetição da perseguição de carro com Plutão a 2 voltas, mas a corrida anterior foi em uma rodovia, não em uma metrópole à noite. O mensageiro teve que pegar o volante com uma mão para fazer uma curva difícil, um projétil inimigo roçando a pintura de seu carro. Se o assassinato inútil de civis não tivesse rendido à fúria do viajante do tempo a Marte, este cruel crime de guerra o fez. Agora você conseguiu. Ryan rosnou com raiva antes de se virar para seu gatinho. Quantas armas seu pai tem? Não sei, milhares. Papai é um acumulador. Compensando por alguma coisa? Infelizmente, enquanto Ryan navegava por um emaranhado de becos, ele notou a sombra de 2 outras motocicletas se juntando a Marte. Mortimer montou um e uma mulher com capacete no outro. Como ela não carregava nenhuma arma, Ryan presumiu que provavelmente fosse Pardal. Félix tirou a máscara e enxugou suor da testa. Sua pele macia brilhava ao passarem sob um poste de luz, seus lindos olhos capazes de derreter o coração de qualquer donzela. Quem é você? Ele perguntou. Você está na folha de pagamento de Lívia? Agora, vamos lá. Eu nunca vendi meu corpo por dinheiro, disse Ryan. Eu dou. Eu sou um doador. Além disso, você é um idiota. Eu não pensei que eles iriam tentar me matar. Quero dizer, eles são meus pais. Achei que contava para alguma coisa. O jovem herói nem parecia zangado, apenas triste e desanimado. Bem, pelo menos você tem irmãs dispostas a lutar por você, Ryan assegurou, enquanto eles escapavam das ruas estreitas do bairro de diversão noturna em direção a estradas mais largas. Eles estavam perto da faixa de Nova Roma, mas infelizmente os pilotos atrás deles ganharam terreno, Pardal e Mortimer de cada lado com Marte no centro. Mas foi estúpido vir sozinho. Eu não fiz isso, respondeu Félix, olhando pelo para-brisa e para o céu noturno acima. Podia-se ver algumas estrelas brilhantes apesar das luzes da cidade. Venha sozinho. As asas de um grande dragão ofuscaram as estrelas enquanto ela voava sobre a rua. O barulho de um helicóptero da segurança privada ecoou acima da estrada com o toque de sirenes estridentes. Pela primeira vez na vida, Ryan ficou feliz em ver a polícia. Capítulo 108. Vai papai, vai. O policial dragão soltou um rugido poderoso e o centurião ladrão respondeu com uma lança no olho. Viver desviou o projétil com a mão escamada, a haste da lança partindo-se ao meio com o impacto. Determinado a lutar contra a lei, Marte continuou com seus ataques, auxiliado por Pardal. O atleta olímpico e seu cúmplice lançaram dardos e lasers no dragão acima de suas cabeças, enquanto Mortimer os ultrapassou para perseguir o Plymouth Fury de Ryan. Viver, ou mãe dragão para os amigos, desviou rapidamente os projéteis zigue-zagueando acima dos edifícios. Ryan a observou tentando encontrar o ângulo certo de ataque, mas ela não conseguia abrir fogo em uma rua movimentada. Ao contrário dos Augusti, ela queria evitar baixas. Um helicóptero da segurança privada também se juntou à perseguição, embora ainda estivesse muito longe do Plymouth para que Ryan identificasse o piloto. Provavelmente ninguém que ele conhecesse. Assumam o volante por um tempo, disse Ryan, enquanto Mortimer ganhava terreno sobre eles. O assassino pegou uma espingarda debaixo da capa, movendo-se para a direita do Plymouth. Você tem certeza? Félix perguntou, claramente desconfortável com a ideia. Como ele não poderia estar? O carro de Ryan era um trono real sobre rodas, um sol que queimaria os indignos. Eu não estava falando com você, gatinha, respondeu o mensageiro, enquanto o piloto automático do carro assumia o volante. Ryan foi para o banco de trás para ter uma visão melhor, com a arma na mão e mirando em seu perseguidor, depois de levantar a janela traseira direita, é claro. Fique na cadeira de bebê. O mensageiro congelou o tempo e puxou o gatilho. Ryan esperava que o poder do assassino não funcionasse bem no tempo congelado, mas para sua frustração, os projéteis passaram inofensivamente pelo criminoso. Quando o tempo recomeçou, Mortimer se aproximou pela direita, mirou em Félix e puxou o gatilho da espingarda. Abaixe-se! Ryan gritou, tanto ele quanto seu companheiro relutante abaixando a cabeça. A explosão quebrou a janela dianteira direita do carro, mas felizmente não atingiu os passageiros. O golpe quase jogou Mortimer para fora de sua motocicleta e o forçou a recuar por alguns segundos. Neste ponto, o Plymouth Fury deixou o circuito de vida noturna de Nova Roma e correu para a Strip. Cassinos chamativos e estabelecimentos luminosos iluminavam um lado da rua como templos do consumismo, com hordas de jogadores, corretores e jogadores vindos de toda a Itália para adorá-los. As águas tranquilas do Mediterrâneo margeavam praias artificiais e palmeiras do outro lado. À medida que a perseguição passou de ruas estreitas para uma enorme pista de 4 pistas, Viver finalmente teve espaço para responder ao fogo. Ela lançou uma bola de fogo em Marte e Pardal de cima, apenas para o primeiro invocar uma dúzia de escudos medievais no ar. O projétil da Mãe Dragão derreteu a parede de aço, mas suas chamas não conseguiram atingir os assassinos por trás dele. Marte teletransportou um lançador de foguetes futurista para a palma de sua mão, que Ryan imediatamente reconheceu como obra de Vulcano. A atleta olímpica lançou uma saraivada de mísseis teleguiados do tamanho de um punho contra o dragão e forçou-a a explodi-los no céu. A perseguição continuou, o Plymouth Fury e seus perseguidores deslizando entre outros veículos, movendo-se de uma faixa para outra sem rima ou razão. Enquanto Viver e Marte lutavam entre si, Pardal e Mortimer se concentraram em Ryan. Jurando proteger seu Plymouth Fury de todos os danos em sua corrida perfeita, o mensageiro recarregou sua arma, apenas para notar algo rolando abaixo do banco de trás.
um demônio de pelo branco, com cheiro de antidepressivos e pólvora. Há quanto tempo você esteve aqui? Ryan perguntou surpreso. A pelúcia não respondeu com um revólver vazio ao alcance de sua pata. Você está jogando roleta russa no meu carro? O viajante do tempo olhou para seu demônio rebelde. O banco de trás é para o amor, não para a guerra. Você está falando com um brinquedo? Félix perguntou enquanto espiava pela janela quebrada. Ele imediatamente abaixou a cabeça novamente para evitar um tiro de espingarda. Ryan voltou a se concentrar na perseguição de carros e congelou o tempo novamente. Em vez de atirar no próprio Mortimer, ele jogou sujo e mirou nas rodas de seu veículo. O assassino não poderia manter toda a sua motocicleta intangível, ou ela afundaria no chão. Ryan estava certo. As balas atingiram. Quando o tempo recomeçou, a motocicleta desviou abruptamente do curso quando suas rodas esvaziaram e jogou o piloto no chão. O Mortimer surpreso atravessou o chão quando seu veículo bateu na porta giratória de um cassino. Ryan se perguntou se ele iria reaparecer como competidores de jogos de corrida, mas o pobre e velho Mortimer não voltou. Pardal acelerou o ritmo. Enquanto Marty teletransportava bombas arredondadas feitas por Vulcano entre ele e Viver para mantê-la afastada, Pardal ergueu a mão na direção do Plymouth Fury. Felizmente, ela parecia muito menos experiente com uma motocicleta do que com uma Mercedes e tinha dificuldade para mirar. Ryan tentou atirar nela, apenas para perceber que o cano da arma estava vazio. Ele quase recarregou antes que uma ideia melhor lhe passasse pela cabeça. Eu sempre quis verificar alguma coisa, murmurou o viajante do tempo para si mesmo, enquanto jogava a arma fora. Seu gatinho na frente entrou em pânico. Espere, o que você está fazendo? Atualizando meu arsenal. Ryan agarrou Pelúcia com as duas mãos e, para seu alívio, a abominação deprimida não os interrompeu imediatamente. O Pelúcia não disse uma palavra enquanto o mensageiro o levantava no estilo Simba na direção de Pardal. Ryan moveu os polegares atrás das orelhas do coelho e empurrou. Os olhos do Pelúcia liberaram um feixe de luz brilhante enquanto suas orelhas abaixavam, enquanto Pardal respondia ao fogo. Duas correntes de energia colidiram no meio das 4 pistas. Agora, tendo assistido a inúmeros filmes, Ryan esperava uma explosão massiva ou que ambos os raios se cancelassem. Em vez disso, eles ondularam ligeiramente, mas ainda assim se cruzaram. Infelizmente para Ryan, o laser de Pardal atingiu o teto de seu carro e o vaporizou, transformando seu Plymouth Fury em um conversível. O olhar da pelúcia derreteu a estrada de concreto e espalhou poeira por toda a pista, mas a assassina conseguiu desviar-se do caminho. O carro Ferrari de um civil saiu da estrada na tentativa de evitar a devastação, atingindo uma palmeira em uma praia próxima. Droga, nem mesmo um flash brilhante. Ryan reclamou enquanto levantava os polegares, interrompendo brevemente o ataque. Neste ponto, o helicóptero da segurança privada alcançou os pilotos, seu portão lateral se abrindo para revelar um passageiro. Uma linda mulher japonesa em um traje azul justo com um distintivo e um chapéu. Guarda-roupa com um fabuloso uniforme de policial de trânsito. A lei nunca pareceu tão boa. Ryan observou fascinado enquanto ela levava um apito aos lábios e o usava. Quase todos os veículos nas proximidades brilhavam com um brilho dourado, enquanto o guarda-roupa afirmava sua autoridade. A motocicleta de Pardal, a bicicleta de Marty, os carros de civis e até as bicicletas pararam abruptamente no meio da estrada. O piloto automático do Plymouth Fury ainda funcionava, violando cruelmente as leis de trânsito. Logo deixou seus perseguidores para trás, comendo poeira. Ela pode me revistar a qualquer momento, disse Ryan enquanto olhava para o guarda-roupa com saudade. Ele imediatamente se culpou por isso. Devo permanecer fiel à minha primeira dama. Imaginou Lívia fantasiada de policial batendo contra o capô do carro e isso resolveu o problema. Viver imediatamente caiu sobre os Augusti como um falcão sobre as pombas, barrando seu caminho. Pardal deu um golpe com a cauda no peito e terminou a corrida de cara no chão. Enquanto isso, Marty saltou de seu veículo e trocou seu lançador de foguetes por uma lança térmica. Ao pular a 10 metros de Viver, ele imediatamente convocou bombas dentro da garganta do dragão, seu pescoço se expandindo como de um sapo. Isso não a matou, nem mesmo a decapitou, pois sua garganta continha a explosão. Na verdade, Viver parecia mais chateado do que magoado quando chamas saíram de sua boca e narinas. Sua mão enorme alcançou Marty. A lança térmica estalou ao atingir suas escamas grossas. Suas garras quase se fecharam no olimpiano, mas uma onda de choque o impulsionou para cima, acima da estrada, e o deixou escapar das garras do inimigo. Ryan assistiu confuso enquanto o Marty voador materializava um escudo no ar sob seus pés. Uma nova onda de choque irrompeu em torno de suas botas, empurrando tanto o genoma quanto seu escudo em direções diferentes. Viver tentou pegar Caporegime em fuga com suas presas, mas ele rapidamente convocou espadas dentro de seus olhos em resposta. Mãe Dragão soltou um rugido de dor quando uma fonte de sangue escorreu por seu rosto. Marty usou repetidas ondas de choque para deixar seu inimigo comendo poeira e perseguir o Plymouth Fury. O mensageiro percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Marty estava teletransportando ar pressurizado sob suas botas de ferro, e o retorno o impulsionou para frente. O helicóptero de guarda-roupa voou para interceptar o aspirante a centurião, enquanto os olhos de Viver pareciam se regenerar parcialmente dos danos. Infelizmente, Marty reagiu mais rápido que os heróis. Ele convocou bombas perto do helicóptero da segurança privada, destruindo 2 das pás e quebrando o para-brisa. O guarda-roupa quase caiu do veículo quando ele caiu em espiral em direção ao chão.
Viver imediatamente se moveu para pegá-lo com as duas mãos, enquanto segurava Pardal como prisioneiro, apertando a assassina com o rabo. O guarda-roupa conseguiu segurar o alívio de Ryan. No entanto, os reforços do Dinamis permaneceram para trás, deixando Marty perseguir o Plymouth Fury sem ser molestado. O atleta olímpico usou repetidas ondas de choque para pular no ar, convocando escudos para se orientar. Gatinho, ainda não estamos nos livrando dos seus problemas com o papai, ele avisou seu companheiro, antes de empurrar as orelhas do Pelúcia. O coelho lançou um raio de energia em Marty, mas o olímpico zigue-zagueou entre a orla marítima e o cassino para se esquivar. Infelizmente, o centurião parecia ter ficado sem armas convencionais para lançar e passou para coisas maiores. Ele deixou cair um carro francês Renault Espace nas 4 pistas e, embora o Plymouth Fury danificado tenha evitado uma colisão, o impacto destruiu parte da passarela. Marty então teletransportou um caminhão japonês, mas o brilho sinistro do laser do Pelúcia o despedaçou. Decidindo trapacear, Ryan congelou o tempo e fez o demônio coelho explodir um atleta olímpico paralisado no meio do voo. O feixe jogou Marty para trás quando o tempo recomeçou, mas o homem rapidamente trocou as partes danificadas de sua armadura por outras sobressalentes e continuou a perseguição. Neste ponto, Félix pegou a arma que Ryan havia deixado cair e encontrou balas para recarregá-la no porta-luvas. Gatinho Átomo tentou apoiar o mensageiro suprimindo o fogo, mas sua mira era terrível. Você já usou uma arma? Perguntou o mensageiro, enquanto Marty pulava para trás de um hotel de luxo na Strip. Ryan levantou os polegares, fazendo com que o Pelúcia virasse a cabeça para ele com um olhar infeliz e não letal. Você não poderia atirar em um elefante em um corredor. Estou fazendo o meu melhor, tudo bem. Félix reclamou antes de perceber uma motocicleta nova entrando na pista de 4 pistas pela direita. Um homem cavalgando com uma mulher segurando-o pelo peito. Embora ambos usassem capacetes, Félix os reconheceu imediatamente. Jamie e Ki-Young. Eles eram amigos ou inimigos? As sirenes da polícia ecoaram quando a patrulha de segurança privada Amvez passou pelo Plymouth Fury do outro lado da pista, desviando para evitar os destroços em chamas que Marty deixou em seu rastro. Guardas Augusti em armaduras elétricas emergiram dos cassinos para assistir à perseguição, hipnotizados. Ambos os lados pareciam confusos, talvez devido a uma falha na comunicação de sua hierarquia. De qualquer forma, facilitou a tarefa do mensageiro. Ao tentar manter o ataque ao gato átomo relativamente silencioso, os atletas olímpicos se esqueceram de informar seus idiotas. A maioria estava confusa demais para perseguir Ryan e Félix, e demoraria algum tempo para que se mobilizassem. Ainda assim, a dupla precisava escapar da cidade antes que Bunda Relâmpago descesse de sua montanha e tomasse as coisas com as próprias mãos. Baixinha! Ryan gritou enquanto Marty reaparecia acima deles. Baixinha! Estou aqui! A voz dela saiu do cronorádio. Ryan olhou para a praia e, para seu alívio, notou a torre do submarino Meshon espreitando acima da água. À sua esquerda. Ryan rapidamente notou um cais de recreio dividindo a praia como uma adaga, a 300 metros de sua localização. 2 iates estavam ancorados de cada lado, parados nas águas. Coloque o cinto de segurança, ordenou o mensageiro ao seu ajudante enquanto ele voltava para o banco do motorista e assumia o volante. O Pelúcia sentou em seu colo. Espero que você ame sequências de filmes de ação. Félix entendeu imediatamente o que ele tinha em mente. Não podemos sair da cidade. Confie em mim, gatinha, é para o seu bem, disse Ryan, antes de se concentrar no Shononoradil e no caminho à frente. Baixinha, vamos pular do cais em 2 minutos. Abra a parte de trás. Seu segundo gato favorito não gostou do plano. Minhas irmãs. Um deles é um ganhador de loteria em série e ambos estão sob a proteção de Lívia, Ryan respondeu enquanto a motocicleta de Jamie lentamente os alcançava. Eles vão ficar bem. Você sabia, disse Félix, cerrando os punhos. Ela viu isso acontecer. É outro de seus planos. Um que envolve poupar seu L. Ryan não terminou a frase, pois Marty mudou de estratégia. Ele lançou 2 correntes com pontas de mais de 20 metros de comprimento de suas mãos, cada uma com um gancho na ponta. Um se incorporou no capô do carro, o outro no porta-malas. O atleta olímpico arpoou o carro como uma baleia. Ryan imediatamente congelou o tempo, ergueu seu pelúcia e empurrou as orelhas para baixo. O astuto coelho ergueu as patas dianteiras de excitação ao abrir fogo contra a corrente que segurava o capô do carro. O feixe derreteu os elos, mas o tempo recomeçou antes que o mensageiro pudesse se virar e cortar o segundo elo. Marty pousou no chão enquanto manifestava um escudo sob seus pés, praticando esqui aquático no concreto. Isso desacelerou consideravelmente o Plymouth Fury e deu ao atleta olímpico tempo para manobrar. Gatinho, sopra a corrente atrás. Ryan ordenou enquanto agarrava apressadamente o volante. O mensageiro ainda tinha um pequeno tempo de espera para levar em conta e não confiava no piloto automático para fazer uma manobra arriscada. Vou tentar. Félix respondeu, indo para a traseira do carro enquanto o veículo escapava das 4 pistas e virava em direção ao pier. O herói tentou alcançar a corrente com uma das mãos, mas teve que se abaixar para evitar uma faca voadora de seu pai. Marty começou a se mover em direção ao Plymouth Fury, usando as 2 mãos para subir na corrente enquanto lançava pequenos utensílios de cozinha. Ele até tentou mirar nas rodas do carro, mas Ryan sabiamente as reforçou contra tais táticas. Infelizmente, se Marty se movesse a menos de 10 metros do carro, ele poderia manifestar uma arma embaixo do carro e imobilizá-lo. O carro de Ryan poderia suportar muitos castigos, mas tinha seus limites. Pior ainda, Jamie e sua namorada haviam ultrapassado o chefe.
O novo Mercúrio manifestou uma espada de luz vermelha brilhante em suas mãos e alcançou o porta-malas do Plymouth Fury. Félix olhou para o visor do velho amigo, enquanto erguia a espada para derrubá-lo. Jamie, Ryan ouviu Félix sussurrar. Não faça isso, por favor. Jamie hesitou por uma fração de segundo, antes de olhar brevemente para sua namorada atrás dele. Ela disse algo que Ryan não conseguiu ouvir devido ao vento em seu rosto, mas fosse o que fosse, seu noivo tomou uma decisão. A espada brilhante de Jamie caiu rapidamente e as correntes de Marte se partiram ao meio. O surpreso atleta olímpico perdeu o controle do impulso e escorregou do escudo, caindo sobre a perna direita com um estalo nauseante tão alto que metade de Nova Roma deve ter ouvido. Ele rolou no chão, mas teve a presença de espírito de tentar espetar Jamie. O rebelde Auguste conseguiu mover sua motocicleta com segurança para a esquerda, para a direita, quando pontas de metal se manifestaram onde ele costumava estar. Assim que Marte terminou seu pouso forçado, centenas de ratos surgiram dos bueiros e do sistema de esgoto da estrada. O centurião tentou teletransportar itens para se proteger, mas a horda rapidamente o enterrou vivo sob sua massa peluda. Jamie acenou com a cabeça chocado para Félix e então fugiu na direção da cidade enquanto Ryan dirigia seu carro no cais. O Plymouth Fury parecia guinchar enquanto passava entre os iates, com o submarino de lenha emergindo das ondas a 3 dezenas de metros de distância. Placas de metal se abriram na traseira do colossal veículo subaquático, revelando uma plataforma destinada ao transporte dos meshes de Meshon. Baixinha esperou, olhando ansiosamente para sua melhor amiga com um rifle de água nas mãos. Eles nos ajudaram? Gato Átomo sussurrou para si mesmo. Você deveria tratar melhor seus verdadeiros amigos, disse Ryan, quando chegaram ao final do cais. Cinto de segurança. Félix rapidamente agarrou o que estava no banco de trás, enquanto o Pelúcia gentilmente colocou o cinto de segurança de Ryan. O mensageiro congelou brevemente o tempo para calcular o ângulo reto, antes de pisar no acelerador quando retomou. O Plymouth Fury alcançou a beira do cais e voou. Sem telhado e com a maioria das janelas quebradas, Ryan levou o vento do mar na cara, enquanto o Pelúcia erguia as patas dianteiras de felicidade. O mensageiro percebeu imediatamente que não conseguiria, pois a distância entre o submarino e o cais era muito grande. As janelas dos iates quebraram, e os cacos de vidro formaram uma rampa de pouso voadora. Com ele, o Plymouth Fury pousou na plataforma aberta do submarino, girou meio horário e estacionou. O choque foi tão abrupto que o cinto de segurança de Félix quase quebrou sob a pressão, enquanto o Pelúcia ricocheteou alegremente no volante. Quando finalmente seu carro parou, Ryan soltou um suspiro. O pobre Plymouth Fury foi devastado além das palavras, com o teto destruído e o capô cheio de buracos. Desculpe pelo atraso, respondeu Mortalha acima de Ryan, nem mesmo se preocupando em disfarçar a voz. A ponta afiada de seu traje de vidro tornou-se visível, brilhando sob o luar. Eu tive que levar minha namorada para um lugar seguro. Há quanto tempo você esteve aqui? Ryan perguntou com uma carranca. Eu encontrei você no cais. O vigilante cruzou as mãos. Acho que a sorte estava do meu lado. Um trocadilho tão ruim e ainda assim tão apropriado. Riri, você está bem? Len perguntou enquanto imediatamente corria para o seu lado. Estou bem, respondeu o mensageiro, antes de olhar para Nova Roma. Vencemos a corrida. À medida que o submarino se afastava da costa de Nova Roma, Ryan notou Plutão estacionando seu carro no cais, escoltado por guardas Augusti em motocicletas. O subchefe do Augusti olhou para o submarino enquanto ele se afastava, o teto da plataforma fechando-se em preparação para o veículo mergulhar sob as ondas. Quanto à Strip, Ryan deixou alguns incêndios em seu rastro. Ele se perguntou como a situação evoluiria depois disso. As coisas ainda não haviam evoluído para uma guerra total entre os Dinamis e os Augusti, mas essa luta foi muito pública. Ryan esperava que Lívia pudesse acalmar as coisas, mas a situação não parecia nada ideal. Uma criatura não escondeu sua alegria. Eu te amo muito. O Pelúcia levantou-se para observar o caos enquanto o brilho das chamas da tira refletia em seus olhos azuis sem alma. Eles continuaram brilhando mesmo com o teto do submarino totalmente fechado. Nada melhor do que a destruição estúpida para curar a depressão. Capítulo 109. Cidade do Carnaval. A costa de Mônaco apareceu no terceiro dia de viagem. Sentado em uma espreguiçadeira no topo da torre do submarino, Ryan observava a paisagem com o telefone na mão. A Terra Proibida não mudou desde a última vez que o mensageiro a visitou. A cidade era toda imaculada e colorida, um belo disfarce para os horrores que havia lá dentro. Mesmo depois de enfrentar mais de uma dúzia de apocalipses, tiranos superpoderosos e outros horrores, este lugar ainda perturbava Ryan profundamente. Felizmente, porém, parecia que Simon havia cumprido sua promessa. Cercas e valas com espinhos cercavam a cidade, impedindo que qualquer pessoa vinda da terra entrasse. Uma bola de fogo patrulhou a costa a quilômetros de distância de sua localização, em busca do submarino. Estamos quase na França, querido, Ryan falou ao telefone, coçando as costas de Eugênie Henry enquanto o felino descansava em seu colo. O Pelúcia fingiu-se de morto ao lado da espreguiçadeira do mensageiro, com o interruptor nas costas desligado. Você quer que eu conquiste isso para você enquanto estou nisso? Prefiro que façamos isso juntos, respondeu Lívia do outro lado da linha. Já se passaram 3 dias desde a perseguição em Nova Roma e ela não conseguiu entrar em contato com Ryan desde então. O mensageiro sentiu um imenso alívio ao ouvir a voz dela novamente. Mas você pode me enviar fotos da sua viagem. Posso fazer uma pose sugestiva ao lado da Torre Eiffel para começar. O telefone de Ryan tocou quando Lívia lhe enviou uma foto bastante escandalosa dela mesma. Meu Félix é claramente muito jovem para ver isso, disse o mensageiro. São mais 18 materiais aqui. É algo pelo qual ansiar quando nos encontrarmos novamente. Sua namorada usou um telefone portátil para contatá-lo, ironicamente comprado da Dinamis.
Felizmente, o seu sistema móvel cobria a maior parte do sul da Europa. Lívia se esforçou muito para que ninguém pudesse rastrear a comunicação. Obrigado, Ryan. Não é nada. Já salvei mais gatos vadios do que homens neste momento. Sua namorada riu. Embora ela tivesse superado Félix, Ryan sabia que ela ainda se importava com ele quase como um irmão. Mas pelo que você diz, você não se juntará a nós na Antártida. Não, não vou, ela respondeu com um suspiro. Papai me deixou de castigo depois que meu atual namorado fugiu da cidade com meu ex. Agora, você está nos fazendo parecer Thelma e Louise. Ryan quase podia ver Lívia semicerrando os olhos do outro lado da linha. Você e Félix, você sabe, em um loop passado. Não, mas eu não teria me importado. Seguiu-se um breve silêncio. Você está nos imaginando. Não, ela mentiu antes de mudar de assunto. Estou com saudades de você, Ryan. As coisas vão ficar estressantes nos próximos dias e prefiro ter você ao meu lado. Eu voltarei, Ryan a tranquilizou. Você é minha primeira dama. Estou aderindo a você nos bons e maus momentos. Eu sei que você vai, ela respondeu calorosamente. Mas as coisas não parecem boas do meu lado. O tiroteio com dinamis deixou todos nervosos. Marte e Vênus não me acusarão abertamente de traição, mas suspeitam fortemente disso. O meu pai culpa-os por não terem conseguido apanhar Félix e mesmo que continue cauteloso, Hector Manada está a considerar chamar o seu filho Alfonso de volta da Sicília. Do ponto de vista de Dinamis, nossa família está à beira de uma guerra civil e com a perda da fábrica de felicidade. Esta pode ser uma oportunidade de ouro para acabar conosco de forma decisiva. As tensões estão em alta. O suficiente para as duas organizações entrarem em guerra? Tentarei evitar um confronto. A palavra-chave que está sendo tentada. Mas você deveria me enviar as varreduras mentais atualizadas assim que puder. Ele faria isso. A dupla sabiamente fez um mapa cerebral de Lívia antes do jantar dos Augusti, para que algo pudesse ser salvo caso o ciclo desse errado. E quanto à garota de sorte e sua irmã mais nova? Ryan perguntou. Lívia soltou um suspiro. Papai tem Fortuna e Narcínia sob vigilância rigorosa, mas eles vão escapar com leviandade. Eles estão abalados, obviamente. Sem brincadeiras. O próprio Félix passou toda a viagem meditando em sua cabana, ainda tentando processar o fato de que seus próprios pais tentaram assassiná-lo. Esse era o seu plano? Ryan perguntou. Que eles vejam seus próprios pais tentando assassinar Félix, e que carreguemos essa lembrança terrível através do tempo. Não posso fazer planos perto de você, Ryan, o que faz parte do seu charme. Lívia riu consigo mesma, mas não houve alegria nisso, apenas tristeza. Posso fazer previsões e tentar me adaptar às suas ações. Eu queria salvar a vida de Félix em primeiro lugar. Todo o resto. Lívia respirou fundo antes de continuar. É difícil, Ryan. As crianças nem sempre veem o lado negro dos pais. Ou melhor, não queremos vê-los até que não tenhamos escolha. Levei tempo para entender o que meu pai era. Narcínia e Fortuna, eles também precisavam ver, para que possamos alcançar um final perfeito. Sim, eu também acho. Ryan riu. Suponho que Mortalha pode esperar um casamento surpresa quando encontrar seu amuleto da sorte novamente? Lívia riu do outro lado da linha. Depois que ele ajudou a salvar o irmão dela, é quase uma certeza. O mensageiro se perguntou como Matias se sentiria a respeito disso, mas algo mais ocupou sua mente. E Jamie? Ki-Young? O pesado silêncio de Lívia foi uma resposta por si só. A mão de Ryan ficou tensa nas costas de Eugene Henry quando a terrível verdade lhe ocorreu. Eles estão mortos. Quando você escapou em mar aberto, minha tia, a voz de Lívia falhou. Zambato e Chiter tentaram fugir da cidade ao lado de Sari, mas minha tia já os marcou. Como você e Félix escaparam para o mar aberto, fora do alcance de seu poder, ela foi atrás deles. Eles tentaram revidar, mas não foi suficiente. Não contra Plutão. A menos que alguém fosse um genoma amarelo ou exercesse uma habilidade que violasse a causalidade como a de Ryan, seu poder matava com certeza. Jamie e Ki-Young traíram os Augustos. Embora ele os trouxesse de volta no próximo ciclo, a notícia encheu Ryan de tristeza. Esses dois sabiam que suas vidas estavam perdidas no momento em que ajudaram Félix, mas ainda assim colocaram a amizade e a consciência sobre sua organização. Não conte a Félix, implorou Lívia. Isso irá destruí-lo. Ele terá que saber. Ryan devia isso a Jamie e Ki-Young. Sim, ela respondeu, mas não agora. Por favor. Não, agora não, Ryan concordou. Lívia, sobre sua tia, o que vamos fazer com ela? Ela tem quase tanto sangue nas mãos quanto seu pai. Inferno, os elixires dão às pessoas seus desejos mais queridos, e Plutão tem o poder de controlar a morte. Isso falou muito sobre suas tendências assassinas. Eu sei, respondeu sua namorada. Minha tia é irmã do meu pai e sempre pressionará por soluções violentas. Não quero que ela morra, Ryan, mas não me importaria de vê-la presa ou neutralizada. A mesma coisa que aconteceu com Bunda Relâmpago então. Ryan teve a sensação de que teria que prender metade da família de sua namorada até o final de sua estada em Nova Roma. Devemos esperar outra batalha? Porque seu tio Netuno é o único membro da sua família com quem ainda não lutei, além de você. Realmente? Sua namorada perguntou, embora ela não parecesse surpresa. Eu acho que faz sentido. Tio Silvio quer se tornar legítimo e não quer causar problemas. Papai o enviou para destruir as instalações subaquáticas de Len, mas ele não encontrou nada. Como Baixinha havia dito que faria, ela desconectou os habitats e seguiu o submarino como um cardume de peixes. Ela os manteve enterrados bem abaixo das ondas, para evitar que os psicos presos lá dentro tentassem escapar. O progresso que fizeram na cura da condição psicótica pacificou a maioria deles. Ryan esperava que Sarin tivesse um ataque por causa da falta de cura, mas ver Mosquito transformado novamente em humano lhe deu algo mais forte que a dúvida, esperança. Ela finalmente percebeu que o mensageiro cumpriria sua promessa, ao contrário de Adam. Ryan esperava sinceramente que tudo que encontrassem na Antártica ajudasse a recuperar suas memórias.
Ele sentia falta de seu antigo vice-presidente. De qualquer forma, para encontrar você tão longe de Nova Roma, papai precisaria da minha ajuda ou da de Vulcano, e ele não confia mais em nenhum de nós. Não totalmente. Lívia suspirou. Eu dou a Vulcano 50 e 50% de chance de fugir. Depois de seu fracasso em proteger a fábrica da felicidade e seu óbvio favoritismo em relação a você, ela sabe que papai também pode matá-la. Ela foge se o seu pai fizer um movimento chocante? Ryan perguntou, preocupado com a segurança de seu ex. Lívia esperou alguns segundos antes de responder. Sim, ela deveria. Ryan não perdeu a leve inflexão em seu tom. Você está com ciúmes, senhorita Augusti? Ele brincou com ela. Um pouco, ela admitiu. Eu vi a maneira como vocês dois interagem. Não me entenda mal, eu sei que você não vai me trair nem nada, mas você e Vulcano têm uma química fácil. Posso dizer que você ainda se preocupa muito com ela. Mesmo quando você termina um relacionamento, algo sempre permanece. Para melhor ou pior, você tem a mesma coisa com Félix. Eu suponho que sim. Seguiu-se uma breve pausa, enquanto Lívia tentava encontrar as palavras. Não seja morto na Antártida, Ryan. Não consigo ver o que espera por você lá, e isso me deixa preocupado com você. Você não deveria, Ryan respondeu com um sorriso. Eu não vou deixar você me esquecer. Eu não quero, ela respondeu, o que aqueceu seu coração. Quando você voltar da viagem, direi uma coisa. Algo realmente importante que não contei a mais ninguém. Oh, você não pode contar por telefone? Não, o que deveria motivá-lo a voltar, respondeu a princesa da máfia timidamente. Eu tenho que ir agora. Cancelar irá me verificar em breve. Você terá a oportunidade de me ligar novamente? Porque como todas as coisas boas, esse momento acabaria cedo demais. Não antes de muito tempo, respondeu Lívia com tristeza. Tem certeza de que tudo ficará bem do seu lado? Não, mas eu vou conseguir. A voz de Lívia tornou-se calorosa e amorosa. Volte logo, Ryan. Eu quero você ao meu lado. Eu preciso de você ao meu lado. Essas palavras foram música para os ouvidos de Ryan e o deixaram ainda mais determinado a voltar para ela. Eu também, Lívia, disse ele. Vejo você em breve, minha princesa. Vejo você em breve, meu príncipe encantado. A ligação terminou, deixando Ryan sozinho com seus pensamentos, um gato e um pio invisível. Você está cortejando a morte, translúcido, disse o mensageiro, quando o submarino finalmente encontrou uma praia de pedra perto da cerca que mantinha Mônaco murada. Desculpe, velhos hábitos são difíceis de morrer, respondeu Sudário antes de abandonar sua invisibilidade. Ainda assim, se você não quer que suas conversas sejam escutadas, não as coloque em um espaço público. Se passo muito tempo preso em uma sala, começo a ver palhaços pelos cantos. As cabines do submarino eram confortáveis, mas Ryan precisava de ar fresco para funcionar. Suponho que você não consegue uma recepção telefônica excelente em uma cabine a 20 léguas de profundidade. Sudário cruzou os braços. Não a deixe ir, Ryan. Ela é uma boa mulher. Ryan olhou para o vigilante com olhos surpresos. Impostor, impostor. Ele apontou um dedo acusador para o herói transparente, enquanto Eugenie Henry sibilava. O que você fez com o verdadeiro Matias? Quando os fatos provam que estou errado, mudo de ideia, respondeu ele, encolhendo os ombros. Ela não é filha do pai e quando você fala com ela, seus sorrisos se tornam genuínos. Isso me faz pensar. Você mudou de ideia sobre outra garota também? Ryan perguntou timidamente. Mortalha olhou para a bola de fogo acima de Mônaco. Fortuna é uma pessoa melhor do que eu pensava, admitiu. Observá-la enfrentar Marte para salvar seu irmão pareceu ter o mesmo efeito em Matias e em Ryan. Mesmo que eu não guarde minhas memórias, certifique-se de entender isso quando eu resolver as coisas. Esse era o plano. Na verdade, o desastre com Félix ensinou a Ryan algo muito importante, ou seja, que Bunda Relâmpago aceitaria qualquer desculpa para executar Félix. Para que o mensageiro minimizasse as baixas, ele precisava derrubar a fábrica e a organização do superpoderoso chefe da máfia em rápida sucessão. Ryan teve a sensação de que sua corrida perfeita seria rápida. De qualquer forma, eles chegaram ao seu destino atual. O submarino atracou ao longo de um cais de rocha e sua presença rapidamente chamou a atenção dos moradores locais. Um jipe militar dirigia pela praia de pedras vinda das colinas perto de Mônaco, dirigido por um rosto familiar. Simon ganhou alguns anos desde a última vez que Ryan o viu, mas ele continuava sendo um colosso construído como Senhor Universo. Embora forçado a usar almofadas de futebol americano em Mônaco, o soldado atualizou seu equipamento para um traje militar anterior à Páscoa, incluindo um colete reforçado, óculos noturnos, um capacete e uma série de pistolas, granadas e outras armas. Ele ainda manteve sua velha e confiável espingarda e apontou-a para a tripulação do submarino antes de reconhecer Ryan. Pequeno ritual. Simon disse enquanto descia do carro. Não Didi eu. O que você está fazendo aqui? Vim para conquistar a França. Ryan respondeu enquanto se levantava da cadeira, carregando Eugenie Henry nos braços. Onde está sua bandeira branca? Simon respondeu abrindo fogo, a bala se movendo a poucos centímetros do rosto de Ryan. Uma década de prática com palhaços fez do velho um atirador terrível. Ele poderia ter explodido a cabeça do mensageiro se quisesse. Você estava dizendo? O velho soldado perguntou. Você não está mexendo com nenhuma França aqui, pequeno ritual. Você está mexendo com a França da Sexta República. Cuidado, Ryan, eu também tenho ascendência francesa, disse Sudário em tom de brincadeira. Isso explicaria sua propensão a se tornar invisível no meio da batalha, respondeu Ryan, embora soubesse que a França havia vencido 2 vezes mais batalhas do que havia perdido. O mensageiro saltou da torre do submarino para pousar na costa, Simon ainda apontando a arma para ele. Você aceitaria um livro de Jean-Paul Sartre como desculpa? Talvez eu já tenha metade das coisas dele, respondeu Simon, antes de abaixar a arma. Em vez de matar Ryan onde ele estava, ele gentilmente deu um tapinha nas costas dele. É bom ver você de novo, amigo. O tempo voa. Se ao menos ele soubesse.
Do ponto de vista dele, eles não se encontravam há cerca de 3 anos, mas Ryan viu séculos passarem. Mesmo assim, Mônaco tinha um lugar especial em seu coração. Apesar de todos os seus horrores, o lugar e as pessoas que o mensageiro encontrou fizeram dele o homem que ele é hoje. Quem é esse? Algum tipo de anúncio de para-brisa? Simon perguntou quando o sudário pousou na costa. Matias soltou um suspiro, removendo o capacete para revelar o homem por baixo. Nunca ouvi isso antes. Meu nome é Matias Martel. Oh, um colega francês? A voz de Simon suavizou-se, claramente feliz por encontrar um compatriota perdido. Você pode se instalar aqui se desejar. Precisamos de pessoas para vigiar minha cerca e manter as pessoas afastadas. Recebi a ajuda de um genoma de fogo, mas ele se mudará em breve. Os olhos de Ryan vagaram para a cerca do lado de fora de Mônaco e para a figura impetuosa supervisionando a área de cima. Ele não arriscaria nada desde que não tocasse o chão, mas... Algum palhaço apareceu? O mensageiro perguntou. Não, mas alguns idiotas sempre tentam escalar a cerca. Simon riu. Ninguém teve sucesso sob minha supervisão, mas estou tentado a permitir. Quero dizer, se eles ainda insistem em ir para aquele lugar amaldiçoado depois de todos os avisos, então é apenas a seleção natural em ação. Nós, disse Mortalha, enquanto Len e a pequena Sarah saíam do submarino atrás deles. Você disse que precisávamos de pessoas para ajudar com a cerca. Sim, temos uma rede de comunidade surgindo ao longo da costa. Estamos tentando recriar um novo governo francês ligando os assentamentos começando pela costa. Simon olhou para Ryan. Martine está concorrendo ao cargo de presidente. Nunca pensei que veria esse dia chegando. Ela seria perfeita para o trabalho, disse Ryan. Essa mulher, embora sem poderes, conseguiu manter a comunidade de cidade de suítes funcionando enquanto estavam presos em Mônaco. Se alguém conseguiu reconstruir a França, foi ela. O mensageiro acenou com a mão para Len e Sarah. Simon, este é o comissário Len e a juventude comunista. Len, Sarah, este é o xerife Simon. Len? A garota que você estava procurando? Simon acenou com a cabeça para Len, que sorriu timidamente. Sim, ela parece uma canhota, certo? Eu gosto de ler engueus. Eu tenho todas as mensagens dele, disse Len enquanto balançava a cabeça. Estou feliz em conhecê-lo, Sr. Simon. Você está velho, disse a pequena Sarah, assobiando para Simon. Nunca conheci alguém tão velho. Uma dieta constante de camarão aguça o corpo e a mente, Simon respondeu encolhendo os ombros. Se Mônaco não pudesse matá-lo, nada o faria, exceto o fumo e o alcoolismo. Eu tive uma neta da sua idade uma vez. Isso me leva de volta. Você gosta de crianças? Ryan perguntou alegremente. Crianças órfãs? Eu pareço um padre para você? Simon brincou, fazendo Matias bufar. Bem, o único que conheci na Itália ainda é traficante de drogas, disse Ryan, encolhendo os ombros. Estamos indo para um lugar perigoso e procuramos alguém para ficar com as crianças enquanto estivermos fora. Simon riu. Um lugar mais perigoso que este? Planejamos fazer uma parada nas Canárias e pegar algumas queimaduras de sol, mas não tínhamos orçamento para férias completas, explicou Ryan. Mesmo que conseguisse voltar no tempo, a possibilidade de uma guerra entre os Dinamis e os Augustos ameaçava destruir a Nova Roma e recursos importantes. Então decidimos passar férias de inverno na Antártida. Eu teria escolhido as Canárias. Simon cruzou os braços. Onde na Antártida? Estação Orfeon, respondeu Len. Como Ryan esperava, seu velho amigo não pareceu surpreso. Você sabe disso, Sr. Simon? Trabalhei para a direção francesa de treinamento militar, quando tínhamos burocracia, respondeu Simon. Eu ouvi a história. Achei que tivesse sido abandonado depois que o cientista-chefe enlouqueceu? Aparentemente não, respondeu Matias. Acreditamos que o alquimista o transformou em uma base. Não me surpreenderia. Tolos e monstros migram para lugares amaldiçoados. Falo por experiência própria. Simon olhou para Sarah. Você sabe lutar, garotinha? A pequena Sarah respondeu tirando uma arma de debaixo da saia e apontando-a para o homem mais velho. Quer me experimentar? Ela perguntou. Sarah, Len forçou a criança rebelde a abaixar a arma. Quantas vezes terei que te contar? Não aponte uma arma para estranhos. Isso apenas divertiu Simon. Sua postura não está correta, garotinha, e você deveria mirar pela barriga. Nunca vi ninguém sobreviver com um buraco ali. O soldado virou-se para Ryan. Eu cuidarei da sua creche, sim. E ensine aquele garoto a mirar certo também. Tenho armas maiores em casa. Você faz? Sarah perguntou, de repente animada. Sim, coisas militares. Simon sorriu para Ryan. Fico feliz em ver que você fez amigos, pequeno ritual. A última vez que te vi, você estava dirigindo ao pôr do sol, todo triste e solitário, procurando por aquela sua namorada. Agora você parece meio feliz. Len mordeu o lábio inferior de vergonha, enquanto Ryan olhava para o céu acima deles. As coisas mudam, ele respondeu. Ainda tem o livro Assim Falou Zaratustra que você me deu. Ajudou? Simon perguntou com uma pitada de preocupação. Achei que seria apropriado no seu caso. Recorrência eterna e tudo. Ajudou, embora tenha demorado um pouco para entender e aprender as lições internas, admitiu Ryan, com Eugenie enrimeando em seus braços. Você sabia, não é? Simon respondeu com um encolher de ombros. Tudo que sei é que não sei nada. Ele descobriu isso antes de qualquer outra pessoa e nem era um jogador. Sabe o que? A pequena Sarah perguntou, franzindo a testa para as pessoas mais velhas ao seu redor. Eu quero saber. Talvez um dia, querido, Len respondeu gentilmente. De qualquer forma, mudei de residência para uma cidade fantasma próxima, disse Simon. Tenho uma adega e bebidas não alcoólicas para o pequeno fogoso. Quer tomar uma bebida antes de esquiar? Por minha conta. Depende. Ryan virou-se para o sudário. A que distância o sol está se pondo? Olhe para cima e veja por si mesmo, ele respondeu. Ryan obedeceu e notou um ponto brilhante cruzando o céu.
O ponto de luz que supervisionava Mônaco desceu sobre a praia, uma figura ardente de luz e bondade. A pequena Sarah ergueu os olhos com espanto. Isso é um anjo? Algo assim, Ryan pensou, enquanto o Serigno aterrissava no chão e derretia pedras sob seus pés. Sudário, disse Léo, luz do sol, ar graves. Você pediu reforços? Quando você vai para o lugar mais frio da Terra, é melhor trazer o sol. Capítulo 110. A verdade sob o gelo. Neve. Neve em todos os lugares. A Antártica era uma terra de gelo sem fim, uma extensão branca de geleiras, montanhas congeladas e planícies tão brancas que a luz do sol tornava-as quase ofuscantes de se olhar. Estava totalmente silencioso também. Os poucos pinguins e animais selvagens que viviam no continente faziam ninhos ao longo da costa e deixavam o interior do continente totalmente sem vida. Vestido com a armadura de Saturno, Ryan voou sobre o deserto congelado com apenas Léo Argraves como companhia. O mensageiro lembrou-se de ter feito uma parada na Escandinávia e mais tarde na Groenlândia durante uma de suas mais longas buscas, mas o Polo Sul permaneceu um mistério para ele. Você encontrou alguma coisa? Len perguntou a ele através do telecomunicações. O inverno está chegando, Ryan respondeu ameaçadoramente, enquanto ele e Luz do Sol voavam sobre uma alta geleira. Hiri, você tem repetido isso cada vez que eu ligo para você. Porque as pessoas devem saber. Ryan respondeu brincando. Vejo principalmente neve, mas o lado positivo é que não vi nenhum mosquito. Bem, exceto aquele que mantemos guardado. Não admira que ele nunca tenha visitado este lugar. Não havia nada para fazer. Estou muito desapontado. O mensageiro se livrou de uma camada de gelo que se formava em seus braços blindados. Eu esperava uma civilização antiga enterrada sob a neve, ou talvez a base de um cientista maluco. E as leituras da armadura? Na verdade, detectou uma anomalia espacial, mas os sinais são fracos. Verdade seja dita, toda a região cheirava a eles. O que quer que tenha acontecido aqui danificou permanentemente o contínuo espaço-tempo na área. Luz do Sol e eu estamos tentando restringir a fonte. Eu finalmente. Já se passaram 3 dias desde que chegaram ao continente e alguns membros da expedição ficaram irritados com a falta de progresso. Não faça nada precipitado. Baixinha, Espinha é meu nome do meio, Ryan respondeu alegremente, entre arrojado e imortal. Luz do Sol deve tê-lo ouvido, porque o sol vivo olhava por cima do seu ombro. Espirituoso também vem à mente, disse ele. Espirituoso é meu filho, divertido minha filha, respondeu Ryan, virando à esquerda depois que sua armadura captou um sinal mais forte. Léo Argraves o seguiu rapidamente. A propósito, Luz do Sol, como é que você não está derretendo o lugar inteiro com a sua mera presença? Posso controlar minha própria gravidade e calor. O super-herói observou Ryan de perto, seu olhar brilhante ao mesmo tempo caloroso e intimidador. Você quer esclarecer algumas questões não resolvidas, meu amigo observador de estrelas? Embora tivessem viajado juntos por alguns dias, o líder do carnaval permaneceu surpreendentemente quieto até agora. O mensageiro viu olhando para Len sem ela perceber, e sua melhor amiga fez o possível para evitar o sol vivo. Questões sangrentas? O sol vivo desviou o olhar, olhando para as montanhas congeladas ao longe. Len Sabino está ouvindo? Ryan tinha adivinhado certo. Baixinha, o sol quer ligar para você. Estou ouvindo, ela respondeu após um breve e tenso silêncio, com Ryan ligando o alto-falante. Desejo pedir desculpas em nome da minha equipe, disse Luz do Sol. Para vocês dois. O que aconteceu há 4 anos? Não foi o seu dia mais brilhante? Ryan suspirou. Acredite, poderia ter sido muito pior, e você já se desculpou. Pelo menos para mim. Em um loop anterior? Argraves perguntou. Então você acredita em nós? Ryan perguntou. O sol vivo não tocou no assunto desde que partiram de Mônaco. Admito que acho difícil acreditar na história do Sudário, mas vi muitas coisas em minha vida que antes considerava impossíveis. A luz de Léo Argraves pareceu diminuir por um breve instante. Você tem o direito de nos odiar, e eu entenderia perfeitamente. Quero dizer que meus companheiros apenas seguiram minhas orientações e que tomei a decisão naquele dia. Se você deseja culpar alguém, sou eu. Len deixou as palavras penetrarem por um momento antes de responder. Você sabia quem ele costumava ser? Que estávamos com ele. Sim, admitiu Luz do Sol. Sei que Fred Sabino era um bom homem e que viajava com os filhos. Então por quê? Ela perguntou, embora sua voz não falhasse. Ryan percebeu que o assunto continuava doloroso para ela, mas não tanto quanto costumava ser. Por que você veio atrás dele? Por que você não tentou curá-lo? Seu gênio poderia ter ajudado. Ou pelo menos tentei. Não achávamos que curá-lo fosse possível, admitiu Luz do Sol. E o tempo não estava a nosso favor. Você previu que ele causaria um desastre, disse Ryan, lembrando-se de sua conversa com o Sudário no início do loop. Sim. Luz do Sol pareceu hesitar em dizer alguma coisa, mas finalmente reuniu coragem para fazê-lo. E tínhamos motivos para pensar que ele mataria vocês dois, se não aguíssemos rapidamente. Ryan quase podia ver Len meditando nessas palavras, lendo nas entrelinhas. Se fosse solto, corrente sanguínea teria matado sua própria filha de qualquer maneira, e o carnaval salvou sua vida. Em algum nível, ela provavelmente sabia o tempo todo. Eu não sei. Len respirou fundo. Eu entendo porque você tentou matar papai. Eu não apoio, mas, eu entendo. Eu não tenho certeza se meu pai ainda está aí. Se pudermos curá-lo, nós o faremos, jurou Luz do Sol. Tomamos uma decisão com base nas informações que tínhamos disponíveis, mas agora duvido que tenhamos tomado a decisão certa. A retrospectiva é 2020, respondeu Ryan.
Na verdade, depois de ver corrente sanguínea destruir Nova Roma no ciclo anterior, o mensageiro pensou que o carnaval não tinha sido minucioso o suficiente para eliminá-lo. Sua armadura de repente captou uma leitura eletromagnética perto de uma fenda gelada abaixo deles. Bingo! Lane limpou a garganta do outro lado da linha. Aconteça o que acontecer, será minha decisão. Deixe-me fazer isso. Eu entendo, disse Léo Argraves, enquanto ele e Ryan pousavam perto da fenda. A neve derreteu sob os calcanhares do sol vivo, forçando-o a flutuar acima do solo para não cair. No entanto, você deve entender que se houver o risco de a corrente sanguínea escapar e ameaçar milhões, terei que fazer uma ligação. Lane não disse nada. Mas se houver uma maneira de curar seu pai, então nós a encontraremos, jurou Léo Argraves, sempre o cavaleiro brilhante. O que Dinamis fez foi desumano. Se soubéssemos, teríamos impedido. Você tem minha palavra nisso. Está tudo bem, respondeu Lane. Eu não quero falar sobre isso. Não agora. Eu entendo. Lamento ter aberto velhas feridas. Acredite em mim, você nem arranhou a superfície. Ryan olhou para a fenda, escuro e agourento. A rachadura se estendeu por quilômetros, formando um desfiladeiro de gelo tão profundo que ele precisou acender as luzes da armadura para ver o fundo. Mas o mais importante é que seus sistemas detectaram vestígios de fluxo violeta na área. Bem, o que temos aqui? Você encontrou alguma coisa, Riri? Um lugar tênue, mas não natural, respondeu Ryan, enquanto analisava as leituras de energia. E também não é do tipo acolhedor. O que você quer dizer? Luz do Sol perguntou, braços cruzados. Esse tipo de dimensão de bolso não impede apenas a entrada de intrusos, explicou Ryan. Lugares finos naturais, como aquele onde ele teve seu fatídico encontro com Lívia, muitas vezes abriam-se durante raras conjunções cósmicas ou eletromagnéticas. Mas não este. Também evita que o que já está dentro escape. Em suma, foi um segundo Mônaco. O Sol vivo rapidamente percebeu as implicações. Ela está mantendo prisioneiros, ele adivinhou. Não consigo ver nenhuma outra razão para complicar a evacuação de outra forma. Nem Ryan. Baco lhe disse que o alquimista frequentemente montava laboratórios ilegais para testar elixires. O mensageiro adivinhou que ela provavelmente fez o mesmo em seu centro de poder. Você pode nos levar para dentro? Lane perguntou, preocupado. Posso abrir o caminho com minha armadura e depois mantê-lo aberto com os ressonadores. Ryan sempre trazia esses dispositivos com ele em uma viagem, caso encontrasse uma maneira de cometer o genocídio do palhaço. Isso criará um caminho para dentro e para fora da dimensão de bolso e nos permitirá comunicar com o mundo exterior enquanto estamos dentro. Nesse caso, 7 Gato Átomo ficarão para trás, do outro lado do portal, só para garantir, disse Léo Argraves, fazendo planos imediatamente. O resto de nós pode ver o que há dentro. Se a alquimista for inteligente, ela terá defesas para repelir intrusos. Você não quer tentar conversar primeiro? Lane perguntou. Eu faria, perguntou o super-herói. Mas tenho a sensação de que não será uma opção. Um sentimento que Ryan compartilhou. Essa mulher matou ou enlouqueceu todos que tentaram rastreá-la, disse o mensageiro. E ela não se importou em acabar com o mundo como um experimento. Duvido que ela coopere conosco. Vou dizer a todos para se prepararem, disse Lane. Voltaremos para buscá-lo, disse Ryan, alçando o voo novamente ao lado de Luz do Sol. Talvez devêssemos ter trazido um exército de robôs. Eles tornam tudo mais fácil. E esse é o problema, respondeu Luz do Sol. Quando você torna as batalhas sem custo para quem as ordena, os resultados são sempre terríveis. A guerra não deveria ser um jogo de computador. De fato. Mas Ryan ainda se arrependia de ter condenado o bunker na saída. Bunda Relâmpago entrou em seu modo de paranoia total e enviou soldados para investigar o Ferro Velho logo após ordenar o ataque a Félix, tentando descobrir o que aconteceu com a Metagang. O risco de os Augusti descobrirem sobre o arsenal de Meshon era muito grande, especialmente porque tinham os recursos para assumi-lo. Quanto às outras bases, Léo Argraves já havia eliminado 2 delas quando Mortalha Mate o chamou pedindo reforços. Com metade do carnaval implantado na Antártica, os demais integrantes do grupo permaneceram em locais mais quentes para destruir os arsenais restantes. Pelo que Ryan entendeu, apenas o bunker em Nova Roma estava focado em P&D. As outras eram instalações padrão de produção de robôs armados e capazes de formar exércitos em semanas. Luz do Sol estava certo, nada de bom poderia resultar de tais instalações. Sem eles, o legado de Meshon seria enterrado para sempre. Tenho que admitir, estou um pouco surpreso que você tenha concordado em se juntar a essa missão paralela, Ryan disse ao seu companheiro. Uma missão? Como medieval? Léo perguntou, antes de encolher os ombros. Uma cura para psicos tornaria o mundo um lugar melhor e, para ser honesto, se o alquimista realmente mora aqui, quero fazer uma pergunta a ela. Data de lançamento do Elixir Rosa? Não, respondeu Luz do Sol. Eu quero perguntar a ela por quê. Ryan suspeitava que Sarin pretendia fazer a mesma pergunta, mas com muito mais violência envolvida. O curto voo terminou meia hora ao sul do local da fenda, onde uma instalação de aço aguardava semi-enterrada em meio a um deserto de gelo e neve. A base modular consistia em 2 dúzias de cubos de metal unidos em forma de L, alguns deles quebrados. Graças às informações de Bachus e Simon, não demorou muito para que o grupo de Ryan encontrasse a estação Orfeão perdida. O governo francês desmontou a estação de pesquisa depois de abandoná-la, mas deixou material suficiente para os gênios da equipe restaurá-la para metade da capacidade. Ryan adivinhou que os militares pretendiam reativar o local em algum momento, mas nunca conseguiram fazê-lo antes do fim do mundo. Por segurança, o grupo deixou Alchemo e o boneco com o submarino a algumas horas de distância, no sul, avançando apenas com os caças do grupo. O Sr. Aceno e os únicos membros da equipe capazes de sobreviver à temperatura terrivelmente baixa
sem equipamento especial, acenderam uma fogueira do lado de fora. E mesmo assim o Sr. Aceno teve que trocar seu fabuloso terno de cachemira por uma peça moderna de pele de foca. O Pandavan de Ryan não mudou de roupa, embora permanecesse constantemente em forma de besta. No final das contas, os pandas superpoderosos eram poderosos o suficiente para sobreviver na Antártida sem armadura elétrica. Seu pelo e gordura indestrutíveis os protegiam do frio, junto com a radiação, a água da chuva e os cupcakes. Ryan havia verificado. Uma vez, o Sr. Aceno aumentou a temperatura, disse o super-herói enquanto o homem-urso se empanturrava de leite quente de foca. Esse foi o início do aquecimento global. É verdade? O perguntou ingenuamente. Embora seu poder lhe tivesse proporcionado muita visão, ele ainda tinha a adorável tendência de acreditar em tudo o que seus heróis diziam. Senhor, Aceno nunca mente, ele esclarece, respondeu o super-herói, enquanto Ryan e seu amigo ensolarado pousavam perto deles. Enquanto o sol ilumina o caminho, brincou Ryan. Só no escuro, acrescentou Aceno. Leor Graves riu antes de olhar para o como está o leite. Ele está me notando. Ele abaixou a cabeça para evitar encontrar o olhar de luz do sol, quase colocando o nariz no leite. Infelizmente a geada era tanta que o líquido fervente rapidamente começou a congelar em seu pelo. Ele está falando comigo. Leor Graves parecia um pouco desconfortável. Sim, eu faço. Você pode ficar cego se ficar olhando para o sol por muito tempo, disse Ryan. Meu Pandavan está apenas cuidando da saúde. Sifu, ele ainda está procurando? O perguntou com muito medo de levantar a cabeça. Não se preocupe, a visão dele é baseada no movimento, acrescentou Ryan. Você deveria estar seguro. Estou lisonjeado, mas essa reação é desnecessária, argumentou Léo muito envergonhado. Mas você é o sol vivo, o maior herói da Terra, disse enquanto respirava fundo e frio. Tem um pôster seu no meu quarto. Heroísmo não é um concurso de popularidade, argumentou Luz do Sol. E você provou seu valor quando lutou contra a Meta Gang, Tim. Matias falou muito bem de você. Na verdade, gostaria de convidá-lo para o carnaval. Precisamos de pessoas como você, com o coração no lugar certo. Claro, este é um trabalho perigoso, e eu entenderia perfeitamente se você recusasse. Ele deixou cair a xícara em estado de choque, o leite virando gelo em segundos. O pobre urso começou a hiperventilar, caindo de costas e rolando na neve. Então ele soltou um grito tão poderoso que Ryan se perguntou se os pinguins poderiam ouvi-lo do outro lado do deserto. Senhor, Aceno acredita que você acabou de cometer um pandacídio, disse Aceno ao seu confuso companheiro de equipe. Esta é a primeira vez que recebo tal reação, Luz do Sol respondeu enquanto as portas da estação se abriam. Len saiu primeiro ao lado de Sarin, ambos usando suas armaduras de poder evoluídas. Gato Átomo e Mortalha o seguiram. O primeiro usava uma segunda pele branca concebida por Sete que cobria todo o seu corpo, até os olhos. De alguma forma, isso permitiu que ele visse de qualquer maneira. Pelo que Ryan entendeu, a proteção era feita de trilhões de bactérias adaptadas ao frio. Enquanto isso, o sudário engrossou seu traje com camadas adicionais de vidro reforçado para manter o calor dentro, transformando seu traje em uma armadura pesada e quase impenetrável. Sete encerrou a marcha, carregando roupas pesadas de isolamento sobre sua roupa de médico da peste. Tem certeza que deseja vir conosco, Gato Átomo? Luz do Sol perguntou ao ver Félix. Estamos prestes a enfrentar um grande perigo. Se a alquimista realmente fizer seu covil nesta região, então ela certamente não estará indefesa. Eu lhe devo uma, respondeu o jovem enquanto olhava para Ryan e Matias. E tenho perguntas para as quais quero respostas. Eu também, Sarin riu. Posso dizer que há coisas que vocês estão guardando para si. Como uma conspiração secreta de Neds. A laranja está no galinheiro, Ryan respondeu ameaçadoramente. A adorável Sari olhou para ele. Eu não entendi. Exatamente. Ryan assobiou, mesmo quando a psicopata ergueu o desafio em sua direção. Ainda não consigo acreditar, disse Félix, cruzando os braços. Lívia jamais cooperaria com o carnaval. Algo não está certo. As coisas mudam, respondeu Sudário com um encolher de ombros. E você está namorando minha irmã, acrescentou Félix. De alguma forma, acho que essa é a parte mais estranha. Ryan decidiu não contar a ele sobre a viagem no tempo. Um choque de cada vez. Quando a equipe chegou à fenda a pé com os dispositivos ressonador, Ryan congelou o tempo, partículas roxas e pretas girando em torno de seu corpo. Assim como quando ele abriu um caminho para o mundo negro no loop anterior, ele rapidamente encontrou a entrada da dimensão de bolso e abriu-a com força com as próprias mãos. Depois de jogar um ressonador dentro e manter o outro na neve, um fluxo de partículas se formou entre as duas extremidades dos portais e o abriu lentamente. Quando o tempo recomeçou, um portal roxo flutuou ameaçadoramente acima da fenda gelada. Então, Ryan perguntou: quem entra? Primeiro. Sr. Aceno disse enquanto saltava imediatamente. Caramba! Para não ficar para trás, Ryan imediatamente seguiu seu ídolo e o mundo ao seu redor se iluminou com um flash brilhante de partículas roxas. O transporte durou um instante, mas o contraste entre os dois lados não poderia ser maior. Embora fosse dia na Antártica, o outro lado do portal tinha um céu negro e sem estrelas supervisionando-o. Raios roxos trovejaram acima das cabeças do grupo, enquanto Ryan quase confundiu o vento uivante com gritos. Uma estrutura sinistra estava isolada, cercada por uma vasta extensão de gelo que parecia não ter fim. Sim, um lugar tão caloroso e acolhedor. Ryan teve uma breve visão da base do alquimista quando tentou abrir o caminho para o mundo roxo alguns loops atrás. Imediatamente reconheceu a estrutura. Uma cúpula colossal de metal preto emergiu da neve, com portas de segurança reforçadas, grandes o suficiente para permitir a passagem de um avião, servindo de entrada. No geral, a estrutura estava entre as maiores que Ryan já tinha visto e deu às pirâmides egípcias uma corrida pelo seu dinheiro. Aqui estava o lugar onde tudo começou.
Ryan pode ter ficado maravilhado com a visão, mas alguns detalhes preocupantes imediatamente chamaram sua atenção. Em primeiro lugar, a cúpula tinha sido rompida com um buraco de mais de 50 metros de diâmetro aberto no seu lado esquerdo. E pela forma como o metal se dobrou, qualquer explosão que tenha causado dano estrutural veio de dentro. Em segundo lugar, embora Ryan tenha notado vigias reforçadas e manchadas aqui e ali, ele não conseguia ver nenhuma luz lá dentro. Terceiro, as portas de proteção do prédio estavam inclinadas para a esquerda, como se toda a cúpula estivesse afundando na neve. E quarto, o que é isso? Len disse enquanto cruzava o portal, percebendo imediatamente. A casca morta de um monstro colossal com mais de 8 metros de altura estava na neve. O gelo e a geada preservaram a carne da criatura, embora metade do seu corpo fosse feito de implantes cibernéticos. O braço esquerdo era um canhão, o direito uma lâmina tecnológica grande o suficiente para partir um tanque ao meio. A criatura tinha escamas vermelhas como sangue, chifres curvos como os de um touro, 3 fileiras de presas e 8 olhos de aranha. Um grande corte dividiu sua armadura preta do ombro até a cintura, deixando órgãos alienígenas marrons se espalharem no gelo. Quando todos, exceto Sete e Gatinho Átomo, cruzaram o portal, o grupo cercou cuidadosamente a casca, com Sarin apontando suas manoplas para seu rosto, caso ele acordasse. Não aconteceu. Segundo todas as medidas, o monstro já estava morto há algum tempo, embora Ryan não soubesse dizer quanto tempo devido ao gelo. Parece uma das feras de guerra de Meshon, disse Luz do Sol. Seu companheiro de equipe estava menos certo. Senhor, Aceno nunca matou aquele modelo e massacrou todos eles. Pelo menos está morto, disse Sarin antes de limpar a neve que cobria o ombro do monstro. Olha no ombro. Léo se aproximou da casca para fornecer luz. Uma marca semelhante a um cruzamento entre a letra M e o símbolo ômega estava gravada na armadura do monstro. De alguma forma, olhar para isso perturbou Ryan por um motivo que ele não conseguia explicar. O que é isso? Senhor Aceno perguntou. Um W invertido? Eu domino a linguística Sifu, informou Ryan, tentando ajudar. Se eu tiver mais informações, posso descobrir. Talvez pudéssemos invadir os implantes e descobrir mais sobre eles, sugeriu Sudário. Eles devem ter registrado o que aconteceu. Essa tecnologia Len balançou a cabeça. Eu nem sei por onde começar. Mas isso não é tecnologia Meshon, disse Ryan. Sua própria armadura não conseguiu se conectar aos implantes cibernéticos do monstro. Sari olhou para o buraco na cúpula. Você acha que isso explodiu? Pode ser uma experiência de laboratório fracassada. Vocês gênios não os amam, hein? É muito cedo para dizer, respondeu Luz do Sol, antes de levantar voo. Sudário comigo. O resto de vocês, tentem proteger o perímetro. Se a alquimista ainda mora lá, provavelmente nos notou. O grupo se espalhou pelo portal para protegê-lo, encontrando restos de antigas torres defensivas quebradas ou enterradas no gelo. O próprio Ryan fez com que os sistemas de sua armadura executassem uma análise da estrutura, os vários sensores fornecendo lentamente uma visão mais ampla de tudo. E quanto mais o mensageiro via, mais ele apertava os olhos. Luz do Sol e o Senhor Transparente voaram ao redor da cúpula, mantendo uma distância respeitável. Em primeiro lugar, as vigias não são feitas de vidro, disse Sudário ao retornar ao portal. Eu não posso controlá-los. E olhando mais de perto, não creio que sejam vigias. Parecem lentes ou câmeras. Eles parecem estar inativos, acrescentou Luz do Sol. Quanto ao terreno baldio, ele gira sobre si mesmo depois de um certo ponto. As defesas não são mantidas há anos, declarou Len enquanto examinava uma torre quebrada. O lugar todo parece vazio, respondeu Sarin severamente. E para ser honesto, isso me dá arrepios. Ryan olhou para a casca do ciborgue. Os cortes não estavam suficientemente limpos para lâminas ou lasers. Garras mataram essa coisa. A base estava ativa quando Ryan a viu em suas visões, mas não está mais. A certa altura, algo deu errado. Por que as portas estão inclinadas? Ele perguntou preocupado, todo lugar o intimidava. Porque não é um bunker, disse Ryan, enquanto as leituras de sua armadura retornavam com uma simulação do edifício. A cúpula era apenas a ponta do iceberg, a torre de um submarino, escondendo uma estrutura maior enterrada sob o gelo. A base completa era uma máquina de guerra colossal, com quilômetros de comprimento, grandes asas de metal e reatores maiores que a maioria dos arranha-céus. É uma nave espacial. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.